Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Animais. Estamos hoje no 11º episódio com Marco Maggiolo, médico veterinário, competidor de agility, foi competidor de agility, juiz de agility, se especializou em comportamento animal. Hoje trabalha no hospital veterinário nos Estados Unidos, né? E faz todo o trabalho certificado Fear Free, faz todo o treinamento do pessoal. Então a gente vai bater um papo muito bacana com alguém que já trabalhou no Brasil por muito tempo e que agora resolveu se aventurar e foi muito bem sucedido nos Estados Unidos, né? Legal. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu Muito que bom. agradeço, obrigado pelo convite e estamos aí. Legal, boa, maravilha. Deixa eu falar duas coisinhas antes de começar. Primeiro, para vocês clicarem lá no nosso sininho, se inscreverem e assistirem nossos podcasts, se possível inteiro, compartilhá-los e comentar. E fazer os comentários, porque a gente está precisando que esse podcast incorpore e leve mais informação para o mercado pet. O Marco é grande amigo, a gente se conhece há muitos anos. Primeiro ele fez a parte dele veterinária, agility, etc., aqui no Brasil. Depois ele foi para os Estados Unidos, ele vai contar tudo para a gente. O Marco é escritor de livros, trouxe 2 livros para a gente. Legal, vamos falar sobre eles. Tem bastante conversa aqui, hein, Marco? Tem. É? Vamos ver para onde vocês vão. Vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo começo. Bom, como é que você entrou nesse meio dos cães? Então, eu entrei na faculdade de veterinária em 2004 e no ano seguinte eu fui trabalhar, eu não sei se existe o Pet Center Marginal ainda, Agora chama Pets. Mas tá lá. tá lá no mesmo lugar. É. E na época tinha um hospital lá, a minha professora, uma das minhas professoras era a responsável. A Valéria? A Valéria era minha professora na universidade, você lembra dela? Ela ainda tá lá hoje. Tá lá hoje ainda? Ela é Big Faz Boss. muitos anos que eu não vejo. Ela é Big Boss de todos os veterinários da Pets. Então, ela era minha Que professora. é Seres, né? Seres, agora virou a rede Seres. A rede veterinária, eu acho que Ela Seres. era, ela era minha professora. E aí eu trabalhava lá. Um dia eu saí, tinha uma portinha lateral do estacionamento ali, era já à noite, e eu vi o pessoal fazendo agility ali no estacionamento. O pessoal que hoje, na época, era o Eugênio, era o Felipe, o filho dele, tinha acho que a Verinha na época, tinha a Vivian, que acho que hoje está no Sul. E eu parei ali e fiquei assistindo. Parei, esqueci de ir embora para casa. Tinha uma Border Collie de 1 ano na época. E aí, no dia seguinte, na semana seguinte, não lembro agora, eu vi que tinha um curso lá para fazer. E esse curso era dado pelo Léo, pelo Dan e pelo Eugênio. Cada um fazia a sua parte. E foi aí que eu conheci o Dan, o Léo, que na época o Léo era instrutor de agility lá na Dog World. E levei a Border Collie lá e comecei lá a treinar lá. Foi tudo o começo do agility para mim, foi aí. Bacana. E aí você começou a competir Então aí eu enquanto fazia faculdade ou não? ia faculdade. Uhum. A faculdade terminou em 2008. Fazendo faculdade e era assim, minha vida era uma loucura, porque eu fazia faculdade na Embi Morumbi, que é ali no Bresser, perto da São Judas. Uhum. Eu sou do ABC, eu trabalhava no Pet Center Marginal, na Marginal Tietê, ia treinar na Dog World em Cotia. Caramba. Era Era uma viagem. sem rodoanel. Então era isso, eu ficava pingando para tudo quanto é lado. Aí fui competir, lembro até hoje, a primeira competição onde foi na Decathlon, na Raposa. Foi legal Raposa. aquela prova lá. Eu lembro dessa prova. 2006 foi isso aí. Eu lembro Eu lembro dessa prova Então, aí. o Sam e o Léo eram os professores lá na Dog World, estavam lá comigo. E uma primeira competição com a Flecha, que foi a minha primeira cachorro, eu ganhei. Primeiro, no iniciante, mas ganhei. No combinado, fui pro pódio, eu tava lá no pódio. E ali, dali pra frente, você sabe, você vai pra sua primeira competição, você ganha. Era um campeonato paulista, acho que era. E aí fui competindo. Só que quando eu fui chegando próximo do final da universidade, começou a ficar pesado. Porque eu tinha trabalho de TCC, eu tinha que ficar mais tempo na universidade, trabalho. Tava difícil para ir para Dog World. E aí eu fiz uma coisa que assim, eu precisava treinar. Eu tava no ápice do negócio de competir. E aí eu fui no Edu, lembro do Edu, que inclusive encontrei com ele esse final de semana. Comprei uns obstáculos, eu tinha uma Fiorino na época. E eu trouxe os obstáculos para ABC. O que eu fazia? Chegava no final de semana, aí eu falei pro Dan na época, não sei nem se ele lembra, Dan, vou vir menos, porque tá longe, tá pesado. Eu ia pra Dog World ainda, mas eu ia assim, uma vez por semana, às vezes eu ia uma vez a cada 2 semanas, eu ia. E eu pegava esses obstáculos, colocava na Fiorina e ia pra uma praça em São Bernardo, lá no Rio de Ramos. E abria lá, demorava 1h30 para colocar os obstáculos e treinava. E todas as vezes que eu treinava, eu juntava uma galera, assim. E a pessoa, que é isso? Como é que faz? Isso aqui, isso aqui lá. E eu ia, até que eu falei assim, tem um negócio aí. Não tem escola da agility no ABC. Não tem. Aí, a mais próxima ali era o CTA no Aricanduva.
Falei, Bem longe. longe não, se eu for ali pelo polo petroquímico ali, não é tão, mas não é perto. Sim. Aí numa época, meu pai tinha um terreno em Santo André, ali perto da Firestone. Eu conversei com meu pai e falei, pai, vou usar esse terreno, fazer um acordo aí, num terreno de 500 metros quadrados, pequeno. E eu fiz uma pistinha de agility ali e botei os obstáculos ali. Só que o que eu fazia? De final de semana, eu colocava os obstáculos no carro e ia pra praça. E aí, quando o pessoal chegava, eu falava, você quer treinar? Ó, tem um lugar agora aqui em Santo André. E aí foi quando eu abri a minha escolinha, mas isso já era 2007, que foi a competição. Que era aquela escola de verde. E ali que eu comecei a ter aluno, comecei a levar o pessoal para competir, e ali surgiu a competição. Muito legal. E a competição cresceu super rápido, né? A competição, assim, foi um dos projetos que eu mais tenho orgulho na minha vida, assim. Ela depois terminou porque eu fui para os Estados Unidos, mas ela não terminou porque quebrou, porque faliu. Quando a gente terminou, tinha um monte de aluno. Mas, assim, fui para os Estados Unidos por outras razões, mas eu tive, assim, talvez muita sorte, talvez eu tenha pego um nicho que não existia no ABC, que o pessoal começou a vir. E aí eu me lembro que em 2008, que foi o ano que o Brown nasceu, que foi depois do meu segundo cachorro, terminou 2008, assim, a categoria iniciante ninguém ganhava. Era só a competição. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, as Copas, os matches, os Opens, só ganhava gente. E foi assim, em um ano, eu lembro que eu tinha, em um ano, assim, 25, 26 duplas treinando. Então a gente ia para as competições assim, se olhava o pessoal conhecendo pista, era só os pontos verdes, os vagalumes. Surgiu aí os vagalumes. E foi muito legal. Foi assim, e aí foi crescendo, mais gente vinha, aí tinha gente que ia para outro lugar, gente que vinha para cá, para lá. Foi um processo muito legal. Assim, eu tenho muito orgulho da competição. E foi uma trajetória interessante, explosiva, mas rápida, né? De 2007 a 2012. 2012. Final de 2012, porque aí eu tive esse... Eu teve uma época, assim, o ano de 2012 foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano, assim, que eu tive um começo de depressão. Muita gente não sabe disso. Parei de ir em campeonato. Lembro até que o Dan falou assim, cadê você? O Marco estava em todas, não aparece mais. E aí juntava, eu estava tendo um problema muito sério com meu pai, sabe? Tinha um problema no relacionamento com meu pai. Meu pai não aceitava, porque eu já era veterinário. E meu pai não aceitava muito que um médico veterinário não fosse médico, entende? Na visão do meu pai, eu tinha que ser médico. Entende? Você estava mais indo para a área comportamental. Eu estava indo para o comportamento. Cada vez mais indo para o comportamento. Eu já estava planejando fazer treinava, né? Uma pós-graduação na metodista de comportamento. E meu pai... Foi uma relação muito tumultuada nessa época. Aí briguei com uma namorada que tinha. Aí teve o America's Cup 2012, que eu tive uns problemas lá, não sei o quê, porque na época eu estava voando com o Brown. Eu acabei não indo pro time, isso me deixou muito decepcionado. No ano 2012 aconteceu muita coisa difícil, assim. E aí eu tirei férias e eu fui para Orlando. E quando eu cheguei em Orlando, eu fiquei apaixonado. Eu fiquei completamente apaixonado. Eu fiquei assim, eu olhei para os Estados Unidos e falei, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. Eu fiquei completamente... E aí eu fui para uma prova de agility lá no final de semana, assisti uma prova de agility lá, que não era em Orlando, 1h30 de Orlando. E fiquei fascinado. E aí voltei para o Brasil, no avião, já tentando pensar como eu faria para mudar para os Estados Unidos. E aí foi muito rápido, porque eu contatei um advogado de imigração no final de novembro de 2012. Ele mandou os papéis em dezembro. Em janeiro de 2013 eu fui para lá, que eu entrei para uma universidade lá, fiz uma... Eu ia fazer... O meu plano era fazer um curso de inglês para pegar o visto de estudante, para fazer o mestrado. E aí consegui ficar. E aí a faculdade me aceitou em janeiro, em fevereiro saiu o visto de estudante e em março fui embora. Em fevereiro de 2013 foi quando eu fiz a reunião com o pessoal da competição. Eu tentei vender a escola, pouca gente sabe disso. Tinha um cara que eu não vou falar o nome, do Agility, que está no Agility até hoje, que falou que queria ficar com a competição, porque a competição estava cheia de aluno. E estava no ABC e não tinha. E tinha uma clínica junto com a competição. Tinha uma clínica na frente. E eu falei, eu quero fui vender. Lá. Foi fiz match lá. Fez. E aí, 2 meses antes, menos de 2 meses antes, esse cara deu para trás. E eu fiquei meio rendido. Falei, o que eu vou fazer? E aí eu falei, não, vou ter que fechar. Aí em fevereiro eu fiz uma reunião com o pessoal dos alunos, ninguém sabia até esse ponto. Porque minha ideia era falar assim, gente, tô indo para os Estados Unidos. Mudou o dono. Mudou o dono, tá? Segue a vida, segue os uniformes, segue tudo. Esse era o plano. Mas em cima da hora deu para trás. E aí eu tive que fazer uma reunião, foi muito triste. Nossa, só chorava, eu chorei, foi muito triste. Vou ter que fechar.
Mas não foi porque... Algumas pessoas falam, o Marco foi para os Estados Unidos porque a competição estava quebrando, porque... Não foi nada disso. Foi justamente porque eu me apaixonei pelo país lá fora. Agora, o que você viu lá para se apaixonar tanto assim? Porque o que de mudou pri- sua não, cabeça? Porque você largou fora- tudo, você estava com um projeto incrível, fora tudo de funcionando. a vida, cara, o custo de vida, sabe, a segurança. Eu fui em bairros residenciais, assim, o pessoal dorme, não tem portão, não tem nada, só dorme com a garagem aberta, com bicicleta, botijão de gás dentro. Os caras vão no supermercado, é muito quente. Então eles deixam o carro ligado, fecha a porta, com o ar-condicionado ligado, vão fazer compra e voltam dentro do carro. É muito diferente. A gasolina, 60 centavos, sabe? Um carro que eu jamais poderia ter no Brasil e lá eu posso. Fazer um mestrado nos Estados Unidos, entende? 10 anos depois, continua apaixonado? Continuo. Agora eu sou cidadão, virei cidadão americano. O processo está para sair agora, estou no final do processo. E assim... Tem uma baita casa legal. Comprei uma casa, entende? Comprei uma casa, tem um carro bacana. E assim, não estou falando isso para exibir nada disso, é só a realidade. Sim. Mas você tinha uma reserva financeira importante. Eu vendi a minha vida aqui, né? Porque eu sempre me interesso muito por essas mudanças de vida, sabe? Essa mudança Não de foi chave. fácil. Como é que você larga tudo aqui e fala, tô indo, tchau? Mas Era o que só você, eu. o que você vendeu te manteve lá por quanto tempo? Então, foram 3 anos de sofrimento. Foram 3 anos que eu quase voltei. Até final de 2015, final de 2014, comecei em 2015, foi quando eu consegui terminar o estudo. Eu falei, olha, eu só tô pondo dinheiro. Se eu não conseguir um emprego agora que vai pagar o que eu acho que eu mereço por todas as qualificações que eu consegui, eu vou embora pro Brasil. Porque eu volto pro Brasil com mestrado nos Estados Unidos. E nesse meio tempo, você falou que se Fazia registrou numa mestrado em universidade lá. comportamento. Um mestrado em comportamento na universidade lá. Falei, se eu voltar pro Brasil com esse mestrado, eu acho que eu consigo me colocar. Lógico que você consegue. Entende? Então, mas eu não queria voltar pro Brasil. Eu queria ficar nos Estados Unidos. Eu gostava da vida lá. Eu gosto da vida lá. Mas estava que assim, eu só estava colocando dinheiro. E aí foi assim uma coincidência incrível da vida, porque eu nunca vou esquecer disso. Eu fui para uma cidade chamada Winter Haven, que fica quase em Lakeland, indo para Tampa, na casa de um amigo, e passei na frente do hospital, grande. Tinha um hospital, tinha uma piscina e tal, uma área gramada gigante. Falei, vou parar e vou falar. Parei, me apresentei. Falei, posso falar com a dona, me apresentar? Falei, a dona não pode, mas se você quiser, preenche essa ficha aqui. Preenchi, coloquei todos os meus dados, tudo que eu tinha feito, tudo. E aí passou 2 dias e me chamaram para uma entrevista. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista, falei com a dona. Ela pediu para fazer o que eles chamam de job interview, que é praticamente uma entrevista, você trabalha um dia lá, para eles verem você trabalhando. Trabalhei, chegou no final do dia, ela me fez a proposta para ficar. E eu tô lá há 7 anos. Ah, no mesmo lugar. 7 anos. Isso foi em 2015. Que é o Orchid... como chama? Orchid Springs Animal Orchid Hospital, Springs que Animal fica em Winter Hospital. Haven. É um pouco mais longe, saindo mais ainda de Orlando. Legal. Eu moro fora de Orlando. Então é mais para baixo ainda, eu consegui encontrar. E lá você é um veterinário comportamentalista. Isso. Então, um cara que tem problema comportamental, ele leva o cachorro no veterinário lá. No veterinário. Aqui é bem difícil O meu isso. approach é clínico. É clínico. Quando eu falo clínico, você tem a modificação comportamental. Eu chamo de homework, que é lição de casa. Então eu falo para o cara assim, olha, eu vou te dar isso e vou te dar o seu homework. Sua lição de Mas você casa. ajuda o cara no homework? Ajuda. Ou você coloca um treinador na parada? Ajuda? Não. Eu faço todo o protocolo para a pessoa. Sim, mas você passa para ela, você não vai lá acompanhar. Às né? vezes eu vou. Às vezes vai. Quando o cliente está tendo muito problema, a gente faz o que a gente chama de house call, que é ir em casa. Então você vai, muitas vezes eu vou. Toda semana eu vou em alguns. E aí você ajuda, aí você vê o ambiente, você vai, olha, você tem que restringir essa área, você tem que criar esse controle aqui, você tem que fazer o cachorro entender que ele não pode ir aqui, fazer isso, fazer aquilo. Às vezes a pessoa não sabe como fazer, então você mostra como fazer e a pessoa faz. Mas eu faço todo o protocolo da modificação para a pessoa. Então, como eu falo, ser clínico é essa parte, e também você tem a parte clínica, médica, se precisar você prescrever Mas alguma no teu coisa. mestrado, ele foi... Porque assim, eu vejo muito aqui no Brasil, muitos comportamentalistas veterinários, eles não têm muita experiência de serem treinadores. Exato. Esse é um diferencial. No mestrado lá rola as duas coisas? É bem acadêmico. Então é porque você já tinha isso. Eu já tinha isso de anos, entende? Porque os outros comportamentalistas lá são mais de prescrição. Mas é assim, existe a parte prática também.
tá? Claro, não dá para generalizar. Existem alguns veterinários que eles abusam um pouco da medicação. Então você tem lá, eu tenho no hospital lá um leque de medicação disponível para mim. Eu tenho fluoxetina, eu tenho gabapentina, eu tenho trazodone, eu tenho um monte de coisa disponível para mim lá se eu quiser usar. Entende? Você aumenta a dose de trazodone para um cachorro, ele fica, que a gente fala de numb, ele fica prostra. Ai, que bom, meu cachorro tá tão calmo. Sei que tá. Você vai deixar o seu cachorro nessa situação? Você precisa modificar, você precisa ensinar o seu cão. Então, você tem a parte acadêmica, mas a parte da prática você precisa ter. Senão, não vai resolver. Mas o cara pode ter um título de mestre sem ter a prática? Ele é veterinário, né? Então ele faz uma especialização. Ele é um veterinário, ele pode ser um veterinário dermatologista, mas vai faltar para ele. Aí vai depender do profissional saber lidar, porque... Ou trabalhar junto com o treinador. Exato. Ele vai ter que colocar a mão no cachorro. Entende? Ele vai ter que saber como fazer a modificação comportamental naquele cão. Entende? Se ele não tiver essa capacidade, talvez seja melhor trabalhar com um treinador. Olha, a gente vai fazer isso, mas você fala com esse treinador aqui, o treinador vai na tua casa. Pode ser, não tem problema nenhum. Mas ele vai precisar da prática. Não dá só ser acadêmico. Essa é a mesma deficiência que nós temos hoje no Brasil, que são os adestradores blogueiros, né? Que sabem tudo na teoria, na internet, mas na hora de colocar a mão na massa, meu amigo, eles não sabem o que fazer. Essa invenção chamada internet, ela facilitou muito a nossa vida, mas infelizmente ela abriu um caminho para... Eu vejo coisas, né? Por exemplo... Marketing, né? Eu não posto no YouTube nada. Porque, assim, eu tenho um respeito muito grande com a empresa que eu trabalho. Entende? Então, eu sou um médico, e o cara entra no hospital lá, então é eu e o paciente. Entende? Eu não me sinto muito confortável mostrando, olha, esse cachorro aqui, a gente vai fazer isso, falando para uma câmera. Eu tenho um canal no YouTube que fala dos Estados Unidos, que não tem nada a ver com treinamento de cachorro. Não estou criticando quem o faz. Não estou. A internet é um lugar complicado. Então, às vezes, eu prefiro ficar no meu canto. Eu sou insignificante. Eu fico lá, os caras vão... Eu sei o meu rate de aproveitamento, vamos dizer assim, né? Eu sei que, graças a Deus, até hoje, eu não vou dizer 100%, mas 95% dos pacientes chegam lá, a gente consegue reverter. Isso é uma pergunta. E quantos pacientes são? Todo dia eu tenho aí, se a minha consulta vai de 1 hora e pouquinho, são aí 5, 6 por dia. E aqui nós temos um problema muito grande, que são as pessoas da casa não seguirem com tanto afinco assim os pedidos dos comportamentalistas, né? E aí, obviamente, que o cachorro melhora em certas partes, outras não, ou não melhora em nada, ou até mesmo pior, às vezes, porque faz uma modificação errada, né? E você falou, eu passo lá, faço o protocolo, passo para eles, e na maioria das vezes eles fazem sozinhos, às vezes eu vou para casa deles quando precisa. A maioria das pessoas segue rigorosamente? A maioria segue, algumas pessoas não. Mas o que eu falo é assim, o cachorro conversa comigo. Claro. Porque eu sei quando o cara não fez. E aí, em alguns casos, eu já tive, não é a maioria, mas eu já tive que ser mais duro. Mas é a mesma coisa assim, você é diabético, você precisa de insulina. Se você não tomar sua insulina, eu vou saber que você não está tomando. Eu vou falar para você vai tomar sua insulina, você vai morrer. Entende? Então, às vezes, Mas você está falando isso na modificação comportamental ou na medicação? Na modificação comportamental. Entende? Porque o cara chega 1 semana, 2, 3, com o mesmo problema, e eu faço uns testes e o cachorro responde igual, quer dizer que alguma coisa está errada. Ou eu não estou, porque eu sempre trabalho assim, será que eu estou me comunicando bem? Será que eu estou explicando bem? Ou será que esse cliente está entendendo, mas não está fazendo? Entende? E algumas vezes eu falo. E você percebe que você joga, mas você fez aquilo lá? Então, sabe, eu trabalhei essa semana 2 vezes, e aí, nossa, não deu. Não vai resolver. E com que frequência que esses clientes voltam semanalmente? Assim, semanalmente? É mensalmente? Como que é? As 3 primeiras semanas eu peço uma visita por semana. As 3 primeiras semanas. O cara paga as 3 ou só paga a primeira? Então, lá no hospital ele já tem um plano que a gente faz para 3 semanas. Aí tem um plano para 6 semanas, entende? Mas depende. Aí, se o cara quiser... A gente faz, por exemplo, a avaliação comportamental, que é a Behavior Evaluation. Às vezes o cara adota um cachorro, quer saber se o cachorro é reativo, não é reativo, então a gente testa. Então a gente testa cachorro-pessoa, cachorro-cachorro, cachorro-comida, entendeu? Conflito, reatividade, testa tudo isso. E depende, se o cara quer pagar por visita, ele paga por visita. É um serviço. Um serviço como qualquer outro. E qual é o caso mais comum? Ansiedade de separação. Separation anxiety. Isso antes da pandemia ou depois da pandemia? Sempre, porque é assim, quando eu me formei,
que eu fui fazer comportamento, eu era muito radical com algumas coisas. Então, tipo assim, cachorro é cachorro. Cachorro não pode fazer isso. Você tratar como gente, humanizar. Então, tá errado. Eu perdi cliente por causa disso. Entende? Porque os caras não adiantam. Você não vai mudar isso. Não vai. Nós não vamos mudar isso. O cachorro hoje, ele é gente. Ponto. A pergunta não é mudar esse pensamento. A pergunta é, como é que eu faço modificação sabendo que o cliente vai tratar o cachorro como humano? Entende? Esse é o desafio. O desafio não é mais, não vamos humanizar, Se não vamos você humanizar. fazer o cliente ver o cachorro Exato. como que tem necessidades diferentes do humano. Exato. Então você precisa mostrar que é assim. O cachorro não vai te amar menos se você criar um que a gente de boundary, uma restrição para um lugar da casa. Você começa assim. Cachorro que vem correndo, que tem um monte. Lá eles têm os doodles, né? Aqueles cachorros que é a mistura do poodle com golden, tem um monte. São cachorros grandes. Porque esse cachorro vem correndo e pula em todo mundo no sofá e coisas assim. Fala assim, você não estou falando que você vai proibir o seu cachorro de ir no sofá. Então por que não ensinar o seu cachorro a se aproximar e sentar e você convida ele para o sofá? Entende? Então você tem que criar ferramentas, porque o cara não vai deixar de fazer isso. Mas então, o cara tá com problema, então se ele quer, ele tem que mudar alguma coisa. Exato. Esse é o desafio. Então assim, mas eu gosto de dormir na cama com o meu cachorro. Você gosta? Tudo bem. Mas nós vamos ensinar o seu cachorro que a cama é a resposta ou a recompensa para algum comportamento bom. Entende? Então você cria esse comportamento e usa a cama como recompensa. Porque não adianta. Se eu chegar para o cara e falar assim, não, o seu cachorro não pode ficar na cama, o seu cachorro não pode ficar no sofá, ele vai para o treinador. Eu perco o cliente. Entende? Então é um desafio. A gente está num momento da vida agora que o cachorro é o filho, o irmão, é o que é. Entende? Então tem que trabalhar isso. Ok, e depois da ansiedade de separação? Cachorro agressivo. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Ansiedade de separação, agressividade, depois vem outros problemas de micção. Mas mesmo, assim, se a gente for comparar o dono do cachorro aqui e o dono lá, eu acho que lá o dono é mais responsável. O país te obriga a ser mais responsável. Então, mesmo com essa responsabilidade maior, essa cultura maior, os problemas são os mesmos. São os mesmos. Porque o primordial, a base é a mesma. É como você lida com eles que é diferente. Exato. Entende? Mas é a mesma coisa. Cachorro agressivo. O que é um cachorro agressivo? Um cachorro reativo. Então é assim, lá, por exemplo, no mestrado eles diferem o reativo do agressivo. O agressivo é aquele que você, segundo eles, eu trato igual porque no final vai ser a mesma coisa. O agressivo é aquele que você entra na casa e ele vem para te matar. O reativo é aquele que tá comendo, você põe a mão e ele morde sua mão. Entende? Ele é reativo àquele trigger, àquele gatilho. É a mesma coisa. Para um cachorro que começa mordendo quando ele está comendo, para ele escalar, para atacar uma pessoa que entra em casa, não está tão longe. Ele vai escalar, essa agressividade vai escalar. E por que você diz que o Estado lá te obriga a ser um dono melhor? Tem outras leis mais rígidas que aqui não tem. Por exemplo? Por exemplo, lá todo mundo tem anualmente que mandar um comprovante de raiva para o condado. Comprovante de vacinação. Um comprovante, uma tarja amarela que custa $5, se eu não estou enganado agora, $5, $6, que você tem uma tag. Que é o tipo imposto para ter o cachorro. É uma tag que você tem, o condado sabe. Se você tiver um cachorro dentro da sua casa que não está registrado, você pode tomar. E sobre a castração também, eles influenciam? Não é obrigatório. Eu tenho cachorro minha vida inteira, nos cachorros sou inteiro, nos cachorros Mas quantos por cento dos cães são castrados lá? Eu não tenho esse dado. Mais da metade ou menos? Eu acho que tá pau a pau. Eu não tenho esse dado. Vou ser leviano se eu te falar. Mas então vai ter cachorro abandonado também, igual aqui? Não tem. Você não vê um cachorro na rua. Você não vê um cachorro na rua. Se você for em bairros muito, muito pobres, na área onde eu tô é Orlando, não tem um bairro pobre lá, mas não é tanto. Se for em grandes centros, Atlanta, mas se for em bairros pobres, você vai ver uns cachorros na rua. Mas eles são, assim, raridade. Não é aqui. Aqui eu vejo cachorro andando na rua em um grupo. Ok. E por que não tem cães abandonados? Porque as pessoas não abandonam com medo justamente que vão identificar o cachorro. Porque eu imaginava que todos os cachorros eram castrados, aí não tem cachorro abandonado. Não tem essa ligação. Eu acho que existem dois fatores aí. Primeiro, eu acho que o condado lá, ele pega rápido esses cães. Vamos dizer, ele limpa a rua muito mais rapidamente. E faz o que com esse cachorro? Leva para o shelter do condado. Tá. E aí é publicado, tem fotos deles no site. Se você perdeu o seu cachorro, você vai no site do condado, tem todas as fotos dos cachorros lá. E tem o controle do microchip também lá.
Então, se você perdeu o cachorro, e aí vão microchipar e vão saber de quem é. Sim. Eles correm atrás de você ou você que Eles tem que... te ligam. Tá, Eles mas te aí ligam. existe alguma consequência, uma multa, alguma coisa, porque você não foi prudente em manter seu cachorro, ele fugiu? não Mas se ouvi você falar perdeu o disso. cachorro 3 vezes, significa que você está querendo abandonar ele. Pode ser. Mas aí Eles não vão te punir. eu nunca ouvi, por exemplo, assim, eu nunca ouvi falar de você ser multado por perder um cachorro. Eu nunca ouvi. Pode ser que tenha. Mas Estados se o Unidos é cachorro- gigante. Se o seu cachorro solto mordeu alguém. Aí é processo. É Aí o o processo mor- da pessoa que foi tomar o mordida. mordido vai te processar. Tá. E aí é 10, 15, 20 mil dólares. Então por isso que o cara não quer deixar o cachorro Tem dele todo. perdido. Então, como eu te falei, por exemplo, tem uma lei que você não pode deixar o cachorro na Flórida no quintal mais 2 horas por dia. Uhum. Não pode, porque o Por clima conta lá é do muito calor. pesado. Se pegar, se alguém ligar no Animal Control, o cara chegar lá e os caras vão. Você ligou, os caras chegam. E o cara olhar lá no quintal por cima da cerca e ver seu cachorro lá, para quanto tempo esse cachorro tá aí? Ah, tá aí desde manhã. Ah, vamos levar. Mesmo se tiver sombra, Não importa, não pode ficar fora. O mormaço lá, Dani, é uma coisa absurda. Coisa absurda. Entende? Então não pode. Os caras levam. Eu já vi cara do Animal Control pular em quintal. Já vi. Ninguém me contou, já vi. Propriedade privada. e aí hein? tira o cachorro Nesse do cara caso, e tira o acontece cachorro, o quê? Leva pro Só shelter. tira e Leva pro shelter. fala, você não dá pode água. ter cachorro, é isso? Aí o cara tem que ir lá buscar, ele vai ligar e o cara tem que buscar o cachorro. E eles dão tipo assim, olha, cuidado, não faz mais isso, o cachorro não pode ficar do lado de fora, babá. Mas honestamente eu nunca ouvi assim de uma multa ou de... De tirar o cachorro Porque do cara sabe pra que- sempre. Não, porque o cachorro é propriedade. O cachorro é posse. E lá existe a questão do tutor e do dono, igual tem aqui? O que você quer dizer com tutor? Putz, aqui as pessoas pararam de falar dono, porque o cachorro agora não é mais Não é coisa. é uma pessoa, é. O cachorro é posse nos Estados Unidos. Então, eu penso assim. Aqui no Brasil então também. é owner, lá é owner. O cachorro é posse. É Owner. owner. Fala É. owner. No file pedido. do cliente tem lá dog, breed, owner. O tutor Dono. vai ser, no caso, você, se vier no daycare ou no É, se ele hospital. ficar, por exemplo, um cachorro, se você pode chamar isso de tutor. Quando a gente tem lá o daycare, o cachorro fica o dia inteiro, a gente tá olhando o cachorro o dia inteiro. Aí a gente tem as atividades no dia que a gente faz. Ok, vocês estão tutelando naquele momento o Não, animal. tal- É a nossa é a definição que a gente defende. Né? Talvez eu possa A gente dizer devia estar isso. lá, Gustavo. É, porque se alguma coisa acontecer com aquele cachorro lá, se tiver uma briga entre 2 cachorros e um mordeu o outro, é minha responsabilidade. Você como porque eu tava tutor- cuidando do cachorro. Tá bom. Ótimo, Entende? perfeito. É Vou isso. entregar o cachorro pro dono no final do dia e falar, ó, tá mordido. Entende? Explicado? Bem interessante. É isso. É isso. Aqui que tá tudo ao contrário. É. Basicamente funciona E as assim. pessoas lá, elas passeiam com os cães, elas Passeiam. adestram sozinhas ou elas contratam terceiros? pra Tem fazer? muito profissional de adestramento lá. Claro, você tem níveis de adestramento profissionais, bons e maus. Existem adestradores lá que são certificados, tem os grupos que certificam aqueles profissionais. E é muito legal você ser um adestrador certificado, porque você vai para um database, né, para um arquivo, onde as pessoas podem te achar, e lá tem quanto tempo você é adestrador, sua experiência, o que você faz. É, e tem aqueles que distribuem cartãozinho. Não é obrigatória a certificação para Não trabalhar. é obrigatório. Tem muito adestrador que trabalha certificação. Mas se você quer algum tipo de público mais... Você pode cobrar mais se você é certificado. Isso que eu ia falar. logicamente. Existe uma diferença muito grande de valor Existe uma entre diferença grande. Muito grande, depende de quanto grande, mas existe uma diferença. Tá, então vamos lá. Podemos falar de valores um pouquinho? Tá, então vamos lá. Uma consulta hoje no hospital com um veterinário especialista em comportamento. Em média, $100. $100, tá. Um treinador certificado, uma aula, cobra-se por aula, por mês? Por aula, Por aula. o cara pode fazer um acordo por mês. Tá bom, mas Pode, por isso aula- vai com cada um, tem uma tabela. Tá, então vamos lá. Por aula, em média, um certificado, um adestrador. Depende do lugar. Tá. Se você for para uma cidade que é onde eu Não, estou, onde você tá? que é meio urbano, meio rural, Uhum. ele vai te cobrar tipo $50, $60 por aula. Por aula, tá. E um Se não for pra certificado... Nova York, Sim, é outra Ah, coisa. mas é igual aqui. 120. Sim, isso. sim. É igual aqui Se você no for no Brasil, Jardins né? ou for em Cotia, vai ser diferente. É Exato. isso aí. Tá. E um não certificado, então $60 Ele um vai te cobrar certificado. 40, 50 por aula. E as pessoas ainda assim não preferem não certificar ou é muito difícil a certificação a ponto de falar assim, putz, pra mim não vai valer a pena? Não, ou- eu acho que muitas pessoas nem olham. Uhum. O cara vai, por exemplo, uma feirinha, tem lá o que chama de farmers market, que são as feirinhas, né? Tem lá os caras vendendo as barraquinhas, e tem sempre as pessoas treinando lá. E o casal tá distribuindo cartão. Tá? Uma feirinha de quê? De bicho? Não, feirinha que eu digo é... Sabe essas feirinhas? É que eu vou tentar chegar a uma coisa parecida, não é igual. Sabe essas feirinhas de artesanato? Sabe Tipo essas em Budas feirinhas Artes. hippie? Tipo em Tipo Budas- em Budas Artes. Aí tem um pessoal que fica num canto e fica treinando os cachorros. E ali ficam vários treinadores. Eles ficam ali, faz ali um... Como é que chama quando você... faz uma rede ali de propaganda, de marketing, fica distribuindo cartão. Aí você pega, ó, que legal, você tá na minha área, ó, você tá perto de casa, quanto é que você cobra? Eu cobro tanto. Aí vai lá em casa semana que vem, vou, e você começa a pegar cliente.
entende? Entendi. Eu tenho uma vantagem que eu trabalho dentro de uma empresa, entende isso? A diferença. Então eu pego os clientes que vão para a empresa. E não é só os caras que vão para comportamento. É um hospital. Então o cara leva um cachorro para fazer vacina. Aí você chega na sala, olha, você quer treinar? Entende? O cara vai lá para fazer uma cirurgia, o cachorro não está se comportando bem. Ah, você tem um comportamentalista aqui, um behaviorist aqui? Ah, tenho. Então você pega todos esses clientes. Um hospital grande. Então a gente fala phishing, né? A gente pega o cliente que vai lá para fazer outra coisa e você traz ele para treinar. E tinha agility lá no passado. No hospital, olha só. eles tiveram que... E não tinha muito cliente. Não tinha, era pouquinho. Eles tiveram que acabar com a agility porque o hospital cresceu, eles tiveram que usar aquela parte da área para estacionamento. Entendi. Aí tiraram os Tem obstáculos. creche no hospital? Tem, eles têm uma área gigante. Tem creche, tem o boarding e o daycare. O daycare é aquele que o cara deixa de dia e pega de tarde. E o board é o cara fica. Vai viajar, deixa lá. O Um hotel. É o hotel, chama aqui de hotel. Tá. Tem dois. E como que é, de maneira geral, a sociabilização dos cães? Porque, assim, no Canadá, eu vivi lá por um tempo, é incrível, Que lugar que você viveu lá? em Vancouver. Ah, eu fui para Toronto e Montreal. Você estava do outro lado. Legal. E meu irmão mora em Calgary há 7, 8 anos Vocês agora. estão lá do outro lado. É. Lá, Bom, e no Canadá você vê os cães todos soltos, numa boa, tranquilo, brincando, sem latidos, né? Quando você vai para o Central Park em Nova York, você também percebe isso. Já vê um ou outro latindo, mas muito pouco perto do que a gente vê no Ibirapuera aqui em São Paulo, por exemplo, né? Então você vê que a sociabilização é muito diferente. As pessoas estão realmente preocupadas em ter cães sociáveis para poder conviver em sociedade. E aqui no Brasil, talvez eu faço aula de socialização de filhotes há 10 anos. E só agora um outro treinador começou a copiar e vai abrir um centro de sociabilização de filhotes. Começou a fazer isso agora em umas parcerias, agora vai abrir um centro dele, né? E eu não entendo por que a gente não foi copiado antes. Muita gente até hoje me procura para falar assim, Gustavo, você ainda está fazendo as aulas? Eu quero fazer as aulas, não sei o quê. Por que aqui não se preocupam tanto e lá Sabe o que tem eu uma acho? preocupação absurda? Talvez porque lá nos Estados Unidos os cães são mais permitidos em mais lugares. Desde quando eu mudei para lá, 10 anos atrás, eu sempre vi cachorro em hotel, em supermercado. No supermercado não, porque não pode, mas lá, assim, em lojas, em parques, em muitos lugares que aqui você, até quando eu mudei, eu não podia entrar com cachorro. Então, mas Eu aqui acho está que- começando a liberar, Pois é, só é que com muito cães mal liberado. educados. Mas são 10 anos depois. Então, acho que lá já tem uma cultura de você levar o seu cachorro. Você vai num restaurante à noite, você senta, tem um monte de mesa com cachorro no pé dos caras. Uhum. Um monte, é a coisa mais normal do mundo. Então, acho que isso ajuda, porque o cara já faz isso desde que o cachorro é novo. Entende? E o criador ajuda nisso aí também? Não. É negócio. O criador O vende. criador, porque o período principal de socialização é o É. inicial ali, né? Existe um problema que eu acho nos Estados Unidos muito grande, que eles separaram o cachorro muito cedo. Eu já Qual briguei idade? com Qual idade? 8 semanas. Eu Nossa. não acho que um cachorro tem que ser separado com 8 semanas. Não sei se vocês concordam ou não. Mas o que acontece é que o criador ele não pode ficar com aquele cachorro muito tempo lá. Uhum. Ele precisa mandar o cachorro embora, porque isso é custo, é difícil. Os cachorros começam a chegar a uma idade que eles estão brincando, correndo um atrás do outro. E eles normalmente separam com 8. Então, 8 Ah, semanas 8 até que tá bom. é o mínimo Então, que eu peço. Eu entrego com 9, 10 semanas. 10 eu gosto. Sim. 10 eu gosto. Eu acho que essas 2 semanas de 8 e 10 não só é bom porque o cachorro tem ele tem uma janela de socialização muito importante entre a semana 6 e a 10. E se você manter ele com os irmãozinhos ali, eles vão brincar e vão desenvolver mais essa socialização. E o cachorro já tem uma certa maturidade, olha, maturidade, em lidar com um ambiente novo, uma família nova. Entende? Essas 2 semanas faz uma diferença enorme. Aqui tem muita gente que entrega com 30 dias, Não, 40 dias, 45 isso é um dias. crime, isso é um né? crime. Eu acho que o mínimo são 60 dias, que Não, são as 8 Você semanas. só pode né? entregar assim, 45 dias se for um filho único e uma mãe estranha. Mas É. é muito Sim. difícil. E mesmo assim, um cachorro separado nessa idade, ele provavelmente vai ter problema comportamental. Agora, aqui se entrega mais cedo, ou quando o criador realmente não sabe o que está fazendo, mas existe uma pressão muito grande dos compradores para ser entregue mais cedo. Ah, não, mas eu já paguei, não posso Fala pegar, assim, pega né? cachorro com 3 meses. Ah, já tá grandinho. É. 3 Então, semanas, tá lá- falando? lá não Não, existe 3 meses. 3 meses. Aí os caras fala, não tá querem. muito velho. Isso, tá não. grande, eles querem o bebezinho. 12 semanas seria o ideal, né? 3 meses para mim seria Alguns perfeito. criadores eles fazem uma coisa muito legal que eu já vi. Eles, por exemplo, quando a ninhada nasce, o cara já paga e essa família pode visitar o cachorro antes dele ir. Sim. Então o cara vai lá, Isso é até bom. fica com Aqui o acontece cachorro, isso, né? olha o cachorro, aí vai pra casa, aí minha volta casa- na outra na minha semana. casa eu faço assim. Isso, Legal. eu acho muito legal, Eu acho- porque você quando- acostuma Quando o cara compra antes, ele vem visitando. Isso, aí você acostuma o filhotinho com a família Sim. e você vai
até instruindo a família nesse processo de como fazer essa adaptação em casa. E quando a pessoa chega e leva o cachorro finalmente, ela já está procurando um adestrador para prevenir problemas ou não? Ela Não. sabe o que fazer, ela lê livros? Não sabe o que fazer também. Como é que faz? Porque aqui eu percebo cada vez mais pessoas preocupadas em prevenção de problemas. E eu acho que isso é muito mérito do nosso trabalho na Cão Ideal, porque a gente divulga muito isso. E, de fato, hoje a gente tem mais cães que a gente previne problemas do que cães com problemas para a gente corrigir. Isso é ótimo. Então, Como que está lá? Mas é exceção do mercado. Sim, é exceção no mercado por causa de um trabalho que a gente fez. Como eu estou num hospital, eu lido mais com o problema. Tá? Eu fico muito feliz quando alguém chega com um filhotinho lá para fazer o que a gente chama de Puppy One, que são aquelas primeiras vacinas, ou até a Puppy 2, que são as segundas vacinas, e o cara já está interessado em fazer o treinamento. Tem Puppy Class lá? O que é Puppy Class? As primeiras classes com filhotes, você Tem, faz isso no socialização. hospital? Tem. A gente tem socialização lá que a gente chama Level 1, 2 e 3. Então, nível 1 são os calminhos, às vezes os filhotes, os mais novinhos. O Level 2 já é aqueles caras mais adolescentes, que já tá ali mais, sabe? E o nível 3 é os malucos mesmo. É, os malucos. A gente põe eles junto e deixa eles E correr. como que são essas aulas? O dono participa, Se quiser, participa. mas você é o responsável? Eu não? sou o responsável. Tá. Então, por E são exemplo, quantos filhotes? E como que é feito? depende. Às vezes tem um grupo com 25, Caramba. entendeu? Mas tem mais gente com você. Eu tenho os técnicos, Uhum. e normalmente no grupo, depende do tamanho do grupo, num grupo desse eu tenho 3 técnicos comigo, que eles chamam de lá dos vet techs. E o que é feito nessas aulas? Qual é o trabalho? Praticamente essas aulas são, se é o que você quer dizer, são para socialização. Então, por exemplo, no level 1, no nível 1, são o começo, os cachorros calmos, então você anda com eles, aí você começa na guia, aí deixa eles se cheirarem, deixa eles se enturmarem, depois 10, 15 minutos você solta um, solta outro, eles começam a correr, brincar e acontece. Né? Quando você chega no nível 3, solta. Solta, e se você vê um cachorro que está puxando demais, fala, ó, esse é too push. Põe de lado. Aí põe na guia, aí deixa aproximar, corrige esses cachorros demais, ele tem que se permitir ser checado, que a gente fala, permitir checar o outro, esse é de se desenvolver. Eu tenho clientes assim que ficam, que cheguei para a aula, permanece lá, acabou a aula, o cachorro toma água, vai embora. Eu tenho clientes que deixam o cachorro de manhã e vem buscar tarde, e nesse intervalo eles fazem o grupo. Que é tipo o daycare para filhotes. É isso. Ótimo. E tem aí, separa, Deixa eu não fazer uma separa por perguntinha antes de tamanho. avançar mais. Os caras vendem filhotes em lojas lá e feirinhas? Vende em pet shop. Feirinhas de venda assim que nem... eu me lembro aqui que você ia na pracinha, tinha os caras vendendo. Isso eu nunca vi. Mas eles vendem em pet shop. Bastante? Bastante. Pet shop bastante. Quando eu comecei a trabalhar lá naquele hospital, a minha chefe ainda fazia. Mas depois Parou. do Fear Free, Parou. parou. Nunca mais. É. Nunca mais. Parou. Coincidência? Não sei. Parou. Não, por causa da certificação também. Certificação. Certificação. Você tem um monte de coisas que você precisa seguir. Até o lobby do hospital precisa seguir umas... Tem hospitais que tem Fear Free que eles têm uma sala de brinquedo. O cachorro entra, é um pré-exam room. É a sala, antes dele ver o veterinário, ele entra, brinca, aí ele vai para outra sala para fazer o exame. Entendi. Não depende. Ou seja, por mais que tenha mais estrutura do que a gente, né? Ainda assim não é mil maravilhas. Existem vários Não, tem problemas. muitos problemas. de- Tem muitos de problemas. comportamento nos Não, cães, tem né? muitos problemas. E tem algum Nunca falei que problema eu não vi. muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil de problema? Um problema específico da região? Tem alguma coisa? Depende, né? Se você vai em cidades onde as pessoas trabalham o cachorro o dia inteiro em casa, você vai ter a ansiedade de separação, Sim. que é o que todo mundo tem. Na área, por exemplo, próximo do hospital, onde tem muita fazenda, tem muito pitbull lá. Então você tem problema de acidente com pitbull, entende? O cachorro morde e tal. Mas depende. Alguns dados que eu não tenho para te falar exatamente, assim. Eu não gosto de jogar número, assim. Mas depende. Tem dia que às vezes eu passo e falo, caramba, teve 2 agressivos essa semana. Tem dia que é 5 no dia, entende? Aí você faz os testes, tem uns testes, eu tenho aquele braço falso, né, para você fazer o teste. Aí dá comida, tenta aproxima de pessoa, traz outro cachorro, o cachorro olhar. Aí eu tenho lá os backyards, os quintais separados por cerca, aproximo na cerca, ver como esse cachorro responde. Se o cachorro olha a linguagem corporal, como é que tá essa cauda, como é que tá essa orelha, entende? Se o cachorro tá babando, aproxima. Então, depende. Ok. E a gente estava conversando um pouco sobre a questão dos protocolos agora há pouco, né? Que você passava para os donos seguirem. Existe nesses protocolos, como vocês são certificados Fear Free, a gente falou sobre isso com a doutora Balda, né? Que veio aqui semana retrasada. Como que tem algum tipo de
punição, no sentido de diminuir um comportamento? Como que é feito? Vocês dão bronca? A bronca é permitida, não é permitida? É bem aceita? Como que é? Se é 100% positivo? É 100% positivo? Não, não tem como. Esse negócio de ser 100% positivo não dá. É claro, é aquela pergunta, o que é ser positivo? Sabe? Às vezes o cachorro vai fazer uma coisa, você tem que parar. Entende isso? Para que aquela coisa não se repita. Você tem que parar. Porque se você deixar o cachorro fazer... Se o cachorro aqui, essa caneca com água daqui, esse cachorro pula aqui para dar uma patada e derrubar, se eu deixar, eu acabei de reforçar um comportamento. Lógico. Eu tenho que parar isso. Então a bronca... É claro, eu acho que assim, o pessoal da internet, quando você fala bronca, ele pensa em dar um soco no cachorro. Não é isso. É você parar um comportamento. Você para um comportamento. Se precisa tocar no cachorro, eu gosto de tocar na área lombar baixa. Eu encosto ali, o cachorro para e imediatamente eu tiro o foco daquilo. Se eu vejo que é um cachorro que eu estou tentando fazer socialização, ele já tem história de reatividade, eu peço para um tech trazer um cachorro lá do outro lado. Passa lá com o cachorro, quero ver como esse cachorro responde. Eu vejo que está crescendo, eu tenho que parar. Aí eu dou um toque, o cachorro para, ele já dá uma desbaratinada, eu dou um pitisquinho. Isso é legal, é passar mais perto. Não tem jeito, você tem que corrigir às vezes. Não tem como. E como que os donos lidam com isso? Eles acham isso normal? Eles ficam chateados? Ou eu procuro explicar para o dono o que vai ser feito. Então eu falo para ele, olha, nós vamos fazer isso. Se o cachorro responder assim, nós vamos recompensar assim, tá? Eu vou fazer isso, se o cachorro responder dessa forma, eu vou corrigir e redirecionar para recompensar. Entende isso? Aí o cachorro fala, tá bom, então tá bom. Então o dono tem que estar ciente do que você vai fazer. Mas, fala. E existe essa demonização de ferramentas igual tem aqui? Que tipo de ferramenta? Enforcador, por exemplo. O que é um enforcador? Guia. Não uso. Certo. Não, mas lá existe esse problema. Eu acho que existe. Eu acho que nesse ponto a maioria das pessoas concordam, maioria, não todos, com algumas coisas. O enforcador é aquela guia que vai no pescoço, vocês estão falando? É que é tipo aquela. Se, por exemplo, colar de elos. Para de falar enforcador, vamos falar sério. Colar de elos. Corrente. A corrente. Não, a corrente que prende na coisa. Aquela de tecido. Eu uso. Não, também pode ser, mas... Não. Aquela que pode enforcar. Sabe a martingale? Conhece a martingale? A martingale é o semi-enforcador. A martingale é o semi-enforcador. Eu uso o martingale quando necessário. Então, mas eu não dou tranco no cachorro. Você colocar uma martingale no cachorro, não significa que você vai pendurar o cachorro na martingale. Lógico, claro. Que não. Agora, um enforcador mas existe puro, não um semi-enforcador. Existe. Isso aí é um semi-enforcador, né? O martingale é o semi, então, mas o enforcador puro, o normal. Não com grampo, mas o enforcador normal. Não, com grampo, que é o pinch collar. Não, o pinch collar não uso. Nada de metal eu uso. Não estou falando que você usa. Porque assim, aqui no Mas Brasil... existe sim. Por exemplo, tem cães que você falou, pitbulls, que causam problema. Você não vai botar um peitoral nesse cachorro. Não dá. Você vai ter que botar... Porque eles têm a no pull harness lá, que é aquele peitoral que tem uma guia Sim. Não dá. Aí você vai ter que usar uma outra para salvar aquele pitbull. Exato. Né? Usa. Então, mas não existe... Aqui existiu o manifesto dos extremamente positivistas, demonizando o enforcador. E a gente fala assim, o enforcador é uma coisa que você vai usar esporadicamente, para salvar aquele cachorro. Toda ferramenta, ela pode ser usada por bem ou por mal. Exato. Se você souber usar, se você tiver a técnica para usar a ferramenta para o bem, não tem problema. Mas lá existe esse debate? Existe. Eu já vi cliente assim com um cachorro que era completamente incontrolável, um cachorro de 100 libras, daí o quê? 50 quilos, cachorro completamente incontrolável. Eu falei, eu vou ter que colocar isso no cachorro. Não, assim eu não quero. Eu preciso controlar esse cachorro. Ela entrou com o cachorro com aquela stripe harness, com aquela peitoral de stripe, de faixa, sabe? Não tem como. Charrete. Não tem como. O seu cachorro vai derrubar qualquer um. Sabe? Seu marido pode ser o cara mais forte do mundo. Ele vai levar o seu marido no chão. Aí você tem um trabalho, você tem que conversar. Eu tento não ser muito radical e falar, então não faço. Eu tento conversar. Olha, vamos fazer uma vez? Olha, se você vê alguma coisa que você não está feliz, a gente conversa no final da aula. A pessoa, tá bom. Então eu ponho. Aí se o cachorro é muito louco, às vezes ele dá uma tossida, eu tento não dar tranco, eu tento redirecionar. Mas tem um processo. Aí passa 10, 15, 20 minutos, o cachorro relaxa. Aí eu faço a recompensa, o cachorro começa já, peraí, isso aqui é melhor do que aquilo lá. E aí você começa a redirecionar. Sim. Mas a guerra
entre os adestradores de discurso, a guerra de discurso existe. Tá, e como que tá isso? Os caras não se conversam, eles aceitam, eles respeitam um ao outro? Eu vou uma vez por ano para a conversão anual de Animal Behavior, que acontece em Las Vegas. Agora ficou 2 anos sem acontecer por causa da pandemia. Sempre tem esse debate, né? Você tem nessa convenção, você tem veterinários, você tem técnicos e você tem treinadores, que não são veterinários. Sempre tem essa conversa. Sempre tem, às vezes, um debate. Teve um ano que eu fui, não lembro se foi 2018, agora 2017, que tinha um palestrante lá falando exatamente disso, de técnicas para se usar a coleira de pescoço. Teve 2 pessoas que levantaram e saíram, entende? Aí você vai conversar com as pessoas e fala, não, isso é um absurdo, nós estamos no ano 2000, não se usa mais isso, não sei o que, babá. Mas assim, a pessoa nem fica lá para ver o que o cara vai falar. Depois que o cara terminar de falar, aí você conversa com o cara. Fala, bem, mas saíram 2, né? Mas de maneira geral elas se respeitam. De maneira geral, diálogo. Existe um diálogo. Existe. Não existem, por exemplo, publicações do tipo, olha, pessoal, eu sou um adestrador que só usa o positivo. Então, se você tiver um adestrador que usa o enforcador, esse é um mau profissional. Eu já vi isso na internet. Tá. Mas assim, oficialmente, estudo científico, sabe? Coisa assim, não, nunca vi. Na internet, é o que eu falei. É terra de ninguém. Na internet é internet. Então você pode achar um monte de coisa boa lá e pode ser uma coisa... Eu já vi gente fazendo coisa que eu discordo completamente. Eu já vi gente fazendo coisa que eu comecei a usar. Lógico. Mesmo um treinador com menos, vamos dizer assim, conhecimento acadêmico que o meu, eu falei, ó... O cara tem uma... É legal isso aí. É lógico. Isso é bom. A gente aprende o que fazer e o que não fazer. Qual o problema? Outro dia eu vi um cara americano, eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele tava fazendo uma técnica para ensinar o cachorro a andar, que eu parei e falei, isso é muito bom, cara. Eu não fazia desse jeito. Sabe, você estuda 10 anos da tua vida, o cara aprendeu não sei onde, e é bom, funciona. Vou tentar fazer. Então não tem nada a ver. Ok. E o Fear Free foi você que por conta própria já tinha certificado, e aí você foi trabalhar no hospital e já estava certificado? Não, o meu Fear Free saiu depois. Eu terminei o mestrado, aí comecei a trabalhar no hospital, e tinham só 2 profissionais no hospital que eram veterinários com Fear Free, não veterinários de comportamento. Eles foram fazer o Fear Free, que gostavam, foram fazer. E aí a minha chefa falou, Marco, você fez mestrado em comportamento, a gente está aqui querendo a certificação, seria muito legal se tivesse e tal, vamos fazer? Vamos. Ela te ajudou? Ela pagou metade. É legal. Entende? Eu tenho muita gratidão por ela. Essa professora, ela é uma professora também, né, da aula na universidade também, ela foi a primeira pessoa nos Estados Unidos que me deu a chance. E eu tenho muito respeito. Até hoje com ela. Estou há 7 anos lá, admiro, foi uma das melhores profissionais que eu já vi, ela é uma cirurgiã, acupunturista, assim, tem um conhecimento assim da aula na universidade, uma coisa absurda. Aprendo muito com ela e aí foi quando ela falou, eu fui fazer. E espetacular. Quanto tempo durou essa certificação? 6 meses, acho que foi. E o que mudou no hospital, na rotina do hospital, depois dessa certificação? Então, como a minha chefe ela já tinha uma coisa assim, ela já queria fazer uma coisa assim mais de comportamento e tal, mudou algumas coisas, mas não foi muito radical. Eu dou palestra em hospitais do Fear Free. Tá? Eu fui, por exemplo, no mês passado, conhece a SPCA? Sim. Muito famosa. É uma associação protetora, talvez a maior dos Estados Unidos. Que tinha até um show na TV, a SPCA, pegando cães na rua e tal. Não a PETA. A PETA a gente não gosta deles, tá? e dou aula para eles lá tudo. E aí... Eu até esqueci a sua segunda pergunta, me perdi aqui. O que mudou na rotina do hospital? Então, aí você muda principalmente o lobby, você muda o primeiro approach, a forma com que a pessoa se aproxima do cão, a forma como você contém, que é o tudo. O que destrói um hospital para um cachorro é a contenção. E a contenção também, por exemplo, o primeiro contato com o soprador e com o secador, como é que é feito lá? Então, aí você precisa dar aquele de você recompensar. Tanto que hoje eu tenho um treinamento chamado Body Manipulation. O que eu faço nesse Body Manipulation? Eu ensino o cachorro a me permitir tocar o animal inteiro, da orelha ao rabo. Com qualquer idade. Sem conter. Com qualquer idade. Qualquer idade. Mas então, esse cachorro pode demorar algum tempo para ir para a Demora. Então, se é um cachorro de primeira, aí você entra naquela questão. Você tem tempo para fazer? O dono quer que você faça? Você tenta o máximo que você pode. Então, tem 2 groomers lá, que são os banhistas lá, e eles são treinados para fazer isso. Às vezes me fala, Marco, me ajuda. Então, você tem que ter uma segunda pessoa que vai tentar recompensar. Aí você tem um soprador que é alto pra caramba. Existe já um negocinho que você põe no ouvido do cachorro. Mas tem soprador lá que tem menos barulho, por exemplo? Existe.
Existe um soprador que tem uma capa. Porque aqui também tem, mas eu Tem. vejo pouca gente usando. Tem, existe. Mas eu acho que lá no hospital nem tem. Nem tem. Mas tem casos e casos. Agora, a questão é, se você não consegue ser positivo, se você não consegue fazer isso com o animal, tem forma de você conter esse animal sem travar esse animal no chão e fazer o procedimento que você quer, entende? Essa é a forma de contenção que você também precisa aprender. Então, assim, tá bom, o cachorro não é motivado por comida, ele não tá aceitando petisco, ele tá em pânico, ele tá nervoso, a gente precisa fazer. Então, vamos segurar. Como? Então, é a forma com que você segura. Por exemplo, aquele abraço que eu não sei se as pessoas ainda usam, sabe quando você abraça o pescoço do cachorro assim? Aquilo não se usa mais. Tem uma outra forma de você segurar o cachorro, você vai com o braço por cima dele. Entende? Como se estivesse abraçando ele para que você levante a pata e faça a unha. Então, existem técnicas para fazer para que, mesmo que você tenha que ser um pouquinho negativo, você consiga fazer o procedimento sem que o cachorro te odeie. Entende? Por exemplo, a focinheira. A focinheira é importante, mas não aquela focinheira que fecha a boca do cachorro. Aquela de cesta. Baskerville. A basket muzzle. Entende? Porque aquela focinheira, às vezes eu consigo dar até comida por ali. Sim. O cachorro bebe água, ele não se sente travado, e Mas vocês usam na rotina a focinheira? se preciso, sim, tem um monte lá. Usa. A focinheira é uma outra ferramenta. Sim. Você não pode... A gente indica. Exato. Mas pouca gente usa. Então, a focinheira, aquela de pano que fecha a boca, eu Não, aboli. aquilo Aquilo não lá entra mais no mata o hospital. Entende? Agora, a focinheira de basket, da basket muzzle, não tem problema. Se eu vou chegar perto no hospital, se eu chegar perto de um cachorro, e ele tá me dando toda a linguagem corporal que ele vai ser reativo, eu falo para o proprietário, você pode pôr isso nele, por favor? Acabou. Porque se o cachorro tenta me morder, eu não reajo. Mas se o cachorro não tem o hábito de botar e o proprietário não sabe botar, vocês vão botar A na gente marra? Então, o que é na marra? Não sei. Põe um petisco pelo meio, veste nele e clica atrás? Pode ser. Eu não vou... Acelerando o processo, né? Exato. Eu não vou subir em cima do cachorro, segurar ele e falar, segura! Não faço. Nem se o cachorro... Não faço. Aí eu falo com o cliente, falo, olha, a gente precisa. Aí eu pego a focinheira, abro, falo, olha, essa é a parte de cima, a gente vai colocar aqui assim, aí você clica atrás da cabeça, tem um negocinho aqui. Clica. Ah, tá bom. A partir do momento que... Porque o que acontece? Tem uma coisa lá que a gente fala de learned behavior, comportamento aprendido. O que é o comportamento aprendido? Eu rosno. A pessoa vai para trás. O que eu aprendi? Que é uma boa estratégia. Funcionou. É. Aí eu ataco. A pessoa foi para trás. Aprendi. Se ele tá com aquela focinheira, eu deixo o cachorro me morder. Lógico. Eu E deixo. você vai pra... Ele tá com a focinheira, eu olhei, tá presa. Eu deixo. Ele vem pra cima de mim e morde. Eu ponho a mão dele, começo a passar a mão dele. E calma. Vem cá, vamos fazer o que tem que fazer. Entende? Então, às vezes, você precisa levar o pico. Tem um negócio de comportamento chamado curva de extinção. O comportamento vai ruim, péssimo, 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 péssimo. Chega aqui, para. Entende? Então, às vezes, você precisa deixar o comportamento fazer o pico para você ser capaz. Agora, se o cachorro tá rosnando, você tá brigando e segurando o cachorro no chão. Vira um surto, né? Sabe aquelas coisas? Acabou. Isso no hospital tinha. Acabou. Não tem mais. Você não segura o cachorro desse jeito. Entende? Mas é um processo. Só para, antes de a gente falar do livro, qual que é a diferença, no final das contas, do veterinário comportamentalista e do treinador que a gente estava falando? Porque esses problemas de comportamento, como agressividade ou ansiedade de separação, poderiam também ser resolvidos pelo treinador. Poderiam. Se tiver conhecimento, sim. E por que a pessoa prefere ir para um hospital? Acho que o veterinário, o médico, ele tem acesso à medicação, ele pode prescrever, ele tem um conhecimento de medicação, que muitas vezes o treinador não tem. E depende também da experiência. Eu já vi treinadores melhores do que veterinário de comportamento na prática ali. Então, mas às vezes ele não tem o conhecimento acadêmico que um veterinário tem. Então, eu acho que até as coisas se complementam lá. Eu já tive treinadores que me ligaram. Não é tão incomum, não é tão normal, mas não é tão incomum. Os caras me ligam e falam, olha, doutor Marco, estou com um caso aqui, está acontecendo isso, você não quer dar uma olhada para mim? Porque eu acho que vai precisar de medicação. Aí o cachorro vem, paga minha consulta, acho que as coisas se complementam. O treinador, por mais experiente que ele seja, ele não tem o acesso à medicação e ele não tem o conhecimento acadêmico. Pode até ter, entende? Pode até ter, de repente, o cara fazer curso, tem um monte de curso para fazer. Acho que essa talvez seja a maior diferença. Você acha que tem muito problema comportamental relativo a dores? Por exemplo, o cachorro muda o comportamento porque ele está com dor? É. Sim. Muito?
Sim, quando o cachorro tá com duro, ele muda o comportamento. Sim, mas Existem os cachorros que colocam mais isso para fora e os cachorros que se seguram mais. Normalmente, se você tem um cachorro que é, vamos dizer assim, um cachorro brincalhão e ele prostra, a primeira coisa que você tem que excluir é um problema clínico. Sim. Entende? O cachorro, por exemplo, ele tá se mordendo, se comendo. Se tem um veterinário, ele vai precisar primeiro excluir se esse problema não é clínico. Aí você zera isso, pode ser comportamental. Teve mudança no ambiente? Caiu, correu, sei lá, aconteceu alguma coisa? Aí você vai para parte do comportamento. Mas a agressividade por dor, por exemplo, é comum? Vocês pegam bastante Acontece. casos? Sim, o cachorro chega com a pata luxada. Uhum. Sim. Chega Só para a perto. gente finalizar isso aqui, eu Sim. acho é meio curioso, eu Não, falei com a tem doutora também sobre isso. Sim. Aqui no Brasil apareceram alguns veterinários, ou sei lá, treinadores, telepatas. Tem um nome bonitinho, parece ser comunicação intuitiva animal, Existe isso lá? que é a telepatia. Comunicar pelo cérebro, assim? É. Eu sou É um... que talvez você não esteja nesse nível aí. Talvez, preciso fazer um doutorado agora. Não, eu Eu sou não queria te colocar para baixo, Não, mas... talvez. Preciso pesquisar. Tipo assim, o cachorro fala, eu sou um Rottweiler bonzinho, os caras acham que eu sou um Rottweiler mau. Não, eu sou um veterinário clínico. Eu acho que existem... A linguagem corporal te diz muito. A Sim, forma que o lógico. cachorro se coloca, a posição de orelha, de... Mas isso não é de telepatia. boca. Não, agora você mandar uma mensagem... É. Não. Mas não tem nem gente fazendo isso. Nunca ouvi falar. Porque aqui tem gente fazendo isso. E, assim, Nunca ouvi eu falar. perguntei para a doutora que veio aqui, ela falou que não, porque não tem trabalho científico nenhum, não existe. Nunca Ela ouvi coordena vários cursos de veterinário. Eu falei, mas será que essa moda veio da onde? É o Brasil que criou ou isso veio dos Estados Unidos? Não, você sempre tem o proprietário que fala assim, o dono que fala assim, quando o meu cachorro tá assim, eu sei, porque, sabe, a gente tem essa comunicação. Mas ao ponto de você, sei lá, fazer uma modificação comportamental com isso, Não. Não, é assim, ó. Sem dúvida que conforme a gente vai vivendo com os cães, a gente vai criando uma comunicação muito próxima, ao ponto de a gente já saber o que o outro tá pensando, por exemplo. Então a gente vê o Sim. cachorro fazendo tal coisa, já ele vai fazer aquilo. Exato. E o oposto também, o cachorro vê você colocando um tênis, sabe que você vai trabalhar, ou vai passear São com ele. os gatilhos, são os Exato. triggers. É, mas Exato. O que começa a ansiedade de meio separação. condicionamento, né? Porque você pega a sua chave, o cachorro surta porque sabe que você vai sair. Exato. Mas é porque ele tá condicionado todo dia a responder daquele jeito. Exato. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram perguntando se o meu público acreditava em telepatia. E, para minha surpresa, mais da metade acreditava que sim. Mas daí, quando eu fui conversar com algumas pessoas que votaram sim, eu cheguei nessa conclusão, de que, na verdade, assim, não, ele sabe que eu vou fazer tal coisa. Tá bom. Aí não é entendi. telepatia. Entendi, beleza. É. Mas daí, na verdade, Telepatia, eu formulei mal minha pergunta, porque eu tava querendo falar sobre a telepatia mesmo, não, Não, sobre isso. se mas comunicar tudo bem, pela entendi. força da mente, não. Então o meu público acredita. Como se ele que fosse sim. um humano falando. Não. Agora, eu o não que sei tá nem a voz do acontecendo- meu cachorro, só o latido. Agora, o que está acontecendo é que os veterinários estão se colocando, alguns veterinários, né, estão se colocando como telepatas para resolver os problemas de comportamento. Então, por exemplo, um dono de cachorro chega no consultório para esse veterinário e fala o seguinte: o meu cachorro está fazendo xixi e cocô pela casa inteira, ou está se comendo muito, ou está latindo demais. Então, o veterinário se comunica com o animal e tem uma resposta inteligível a ponto de dizer assim: não, eu estou latindo porque estou ficando muito tempo sozinho, meu dono sai para trabalhar cedo, me deixa sozinho, ou estou fazendo xixi porque... Verbalizando? Verbalizando, como o verbalizando. Dr. Dolittle. Tá, você não acredita. Não, Não, a modificação Não existe comportamental, isso. os gatilhos da sua casa, o cachorro vai responder Lógico. normal. Positivos e negativos. Sim. Agora, a ponto de você ouvir uma voz na tua cabeça, não. Talvez você precise de fluoxetina. Eu fui pesquisar mais sobre esse assunto, né? Porque tá começando a surgir tantos e tá virando uma febre mesmo, sabe? Cada vez De mais na verdade, internet. sendo muito honesto, eu tô ouvindo pela primeira vez. Não, Você e- você tá atrasado. Eu tô atrasado. Nos Estados Unidos não chegou ainda essa Não, eu tecnologia. preciso. Mas é bom, eu vou pesquisar também. É que agora, né, com toda essa questão aí de pandemia e tudo mais, a tecnologia dos Estados Unidos ficou um pouco atrasada. É. Não chegou isso lá ainda. Caramba. Mas calma, daqui a 10 anos. 10 anos. Daqui mais 10 anos chega lá. Então, mas eu fui pesquisar, e na Alemanha é muito comum, cara. Tem uns vídeos de alemães utilizando. Telepata? É. Sério, cara? O cachorro fala em alemão? Isso é a minha dúvida, que língua que ele fala. Me manda que eu quero ver. Mas tudo isso é muito curioso, não é? Me manda que eu quero ver. Eu vou te mandar. Mais do que isso, e se eu te disser que essa telepatia é feita de modo online? Então, o veterinário na sua casa, o cachorro na sua casa, é mais curioso ainda, né? Eu não sei nem o que te falar. É difícil, né? Eu não sei nem o que te falar. E o de cachorro tá verdade. no computador também. cachorro Você já- olha pela câmera, o cachorro. Eu não sei nem o que te falar. Não, de verdade. Eu não vou ser leviano para julgar um profissional que tá fazendo. Eu tô falando da técnica. Não. Não. A gente precisa chamar algum telepata de verdade pra conversar. Eu vou assistir. Se você chamar um Não, porque telefone. você pode só mentalizar. É verdade.
Antes da gente falar dos livros, que é bem legal, Vamos o falar. Marcos se tornou árbitro de agility nos Estados Unidos. Ainda sou. E Tem uma com- prova para jogar é, mês que vem. e competiu também. Muito tempo. Então, assim, é lógico que eu tenho que falar de agility aqui, porque Vamos falar, agility tem muita coisa e é de bem agility legal, pra porque falar. assim, os Estados Unidos tem centenas de milhares de... 100 mil 100 mil Duplas. duplas. Registradas. registradas, ou seja, Tem as não mais, registradas. tem mais, tem 150... Registradas são aquelas que estão em alguma federação, competindo Incrível. em algum lugar. Espetacular. Então, faz aí um... O agility nos Estados Unidos, para tentar, acho que a gente não tem muito mais tempo para tentar... Não, podemos falar, pode falar. Dá pra falar Então, com calma, dá pra falar com calma. Existem, nos Estados Unidos eu competi em todos os grandes campeonatos, todos os campeonatos nacionais, todos os campeonatos regionais. Eu viajei 23 estados, porque diferente do Brasil, onde o agility está aqui, São Paulo, Rio, São Paulo, às vezes Curitiba, lá é o país inteiro. Com algumas exceções ali do meio oeste ali, que é tudo cowboy, não tem muito agility. Mas enfim, da costa oeste à costa leste, do norte ao sul. Existem vantagens e uma grande desvantagem do agility americano para o agility brasileiro, que é o agility europeu. O agility brasileiro é europeu. Sim, Bom, FCI, ele é europeu. O agility americano não é europeu. é a KC... Então, qual é a vantagem e desvantagem? Grande vantagem. Eu vejo duas, talvez três coisas. O agility nos Estados Unidos ele é muito mais inclusivo do Mais que aqui. fã. Eu vou tentar explicar o porquê. Não, O agility da FCI ele é muito restritivo. Sim. E eu vou usar como base quando eu saí do Brasil em Eu concordo 2012. plenamente. Por quê? Bom, primeiro eu vou falar da estrutura, que lá você compete em grandes arenas, em arenas multiusos, cobertas com ar-condicionado, com arquibancada para 2.000 pessoas, quando é um campeonato grande, certo? Campeonatos locais, provas locais, você faz em lugares pequenos. Mas por que eu digo isso? A FCI, ela é assim. Corrija se eu estou errado, que eu estou fora há 10 anos. Ela é assim. Tem 3 alturas e 2 pistas por dia. Estou botando a quarta altura agora. Estão botando qual que é? Entre o mid e o standard? É. Isso. Pronto. E talvez eles baixem um pouquinho o salto do mini para fazer um mini. Exato. Eu, quando estava na competição, eu perdia cliente porque o cara era muito grande pro mid e não conseguia saltar standard. Uhum. Então, e você faz um agility e um jump. E acabou. Entende? Nos Estados Unidos é assim. Você tem um mini, um mid in standard, um standard e tem um outro gigante lá para cachorros, enfim. 6 alturas. 6 alturas. Todo mundo participa. Outra coisa, você tem jumping, agility, biathlon, games, gamble, snooker, speed stake, steeplechase, que são as provas de velocidade. Tem muito para fazer. Então você abre a ficha de inscrição de uma prova, você fala assim, hoje eu vou fazer o agility, o jumping, não vou fazer o gamble, vou fazer o snooker e vou fazer... Você corre 5, 6 vezes num dia. Entende? Você chega lá às 8 da manhã e fica até a hora que você quiser. Entende? Isso faz... E outra coisa, você tem... Hoje eu acho que são 6. São 3 grandes, mas são 6 federações. Então o que acontece? Se você for para a KC, que é a maior, as pistas são tudo abertas. Tudo, é tudo em linha reta. Então qualquer menininho e senhor de 90 anos compete. Se você for para a USDAA, já tem um biathlon, tem uma coisa já mais travada. Se você for para a UKI, que veio não muito tempo atrás, são mais as pistas da FCI. Você tem muita coisa Mas você é árbitro de todas? Só da UKI agora, por causa da FCI. Te conto isso que aconteceu com a UKI. A UKI, ela chegou nos Estados Unidos em 2014, 2015, meio que balançou tudo lá, quase quebrou a USDA. Eu te conto essa história. É bom contar mesmo. Aí, então o que acontece? Você tem todas essas vantagens. Então, um agility muito mais aberto. A grande desvantagem do agility dos Estados Unidos eu vou falar isso porque eu tenho muitos amigos americanos, eu me sinto vontade de falar. O americano, ele pensa que ele é o centro do universo. E nos esportes, não só no agility, ele cria regras só para ele. Se você vê o basquete, a NBA são regras diferentes da Federação Internacional de Basquete. Sim. Nem o tempo de mas jogo no Mundial mesmo. De Basquete eles adequam. Sim. Como mas no Mundial de Agility. Porque eles porque eles querem qualificar. Mas lá no meio é tudo diferente. Aí qual que é a principal consequência? Eu vi gente lá competindo. Eu fui para Filadélfia uma vez no campeonato. Tinha uns caras competindo com os Border Collie ali. Eu falava, esse cara tem que ir pro Mundial. Você chega para falar, os caras falam assim, e aí? Vamos para a WC? Vamos pro IO? Não. Aí eu chego lá, tem que pular alta altura. Fico aqui, compito no Cine Esportes, tem 1.200 cães para competir no Cine Esportes. Entende? Não tá errado também. Essas regras tira o cara
de poder ver outros horizontes. Uhum. Porque o cara não vai viajar, vai botar. Tem que botar meu cachorro numa caixa, viajar. Eu dirijo aqui 12 horas, eu tô ali no Texas, faço Cine Sport ali no Arizona. Entende? Então, essas regras só deles cria aquele mundinho. Hoje tá mudando um pouco por causa da UCAI. Se você olhar no último IO, teve americano ganhando campeonato lá. Não, mas já teve americano ganhando o Mundial de Quanto Agility, tempo atrás? da FCI. Quanto Não. tempo atrás? Quando eu ia, tinha mais. Sim. É. Hoje você não tem duplas competitivas lá. E você vê que os caras são bons, os americanos são bons. Mas por que eles competem? Mas eles não estão errados. Então, eles competem Porque um são ano campeonatos inteiro. grandes, bem organizados, difíceis. Eu joguei o US Open 2017. É o maior campeonato nacional. Lá é assim, não existe um campeonato brasileiro por pontos. Você tem os campeonatos regionais acontecendo o ano inteiro, e aí uma vez por ano tem um grande torneio de 4 dias que é o nacional. Mas tem que se qualificar para isso? Tem que se qualificar. Então não vai, você vai lá e entra. Algumas classes são abertas, mas na maioria você tem que se qualificar. Quando você chega lá, tem 1.200 cães, 4 pistas simultâneas, uma arena gigante, que o cara fala, esse é o top do mundo. Para que eu vou para a Europa? Entende? Então você fecha muito aquilo. Eu não tenho dúvida que os Estados Unidos podia ser mais competitivo fora na Europa. Mas eles não têm esse interesse. É tipo, futebol, o que é mais importante para o europeu? A Liga dos Campeões ou o Campeonato Mundial? É tipo isso, eu fico aqui na Europa fazendo a Liga dos Campeões, comparando Sim, de forma idiota. Entendi. Agora, 100 mil duplas. A maioria são Mais de donos. 100 mil. Mais de 100 mil duplas, A maioria são donos de Lógico que cachorros. 90% né? são donos. Porque aqui nós temos esse problema também, né? A maioria das pessoas gostariam que outro treinador fizesse o sim. treino. Muito raro. Lá não, Não, mas lá os aqui donos também, mesmo a maioria são são donos. Sim, a maioria são donos. Cis e Cis handlers, né? Tem handlers lá. No Brasil, talvez os donos aqui Tivessem do mais Moema duplas. mandassem o cachorro pra Cotia. Se eu falasse assim, ó, tem um taxi dog, eu vou pegar, vou treinar Vou competir com o seu cachorro outra vez de volta. mas não tem. O Agility foi concebido para melhorar a relação do dono com o cão. Exato. E não para o terceiro melhorar a relação com o cachorro. Eu nunca gostei de ver gente entregando cachorro para handler, mas tem. Tem. Pouco, mas tem. Ok. E as pessoas procuram agility desde cedo com seu filhote? Já tem uma procura grande, acho que, de procurar um cachorro específico muita para escola, agility. O cara gente. já pega, então, depende do lugar, tá? Por exemplo, em Orlando não tem nenhuma. Por quê? Cidade... Vamos voltar Olha lá. Então, não tem espaço. Você não consegue. Porque Só cidade- São Paulo. Você vai em São Paulo, você não acha nenhuma. Se eu quiser achar uma escola de agility na Flórida ou em Orlando, eu tenho que ir para Mondora, que é 1 hora, ou tenho que igual ir para aqui. Ocala, que é 1 igual hora, aqui, igual ou aqui. ir para Mas Val Rico. em Nova York, nenhum lugar tem escola. Não tem. Não, mas tem perto. Perto da cidade de Nova York, fora ali de Fora, Manhattan, em fora. Manhattan você não Não, acha. Não, lógico Oscar que não tem nada. Entende? Lógico, Aí fora é viável tem. financeiramente, Tem. Você vai para o norte do estado, que eles chamam de upstate, vai para o norte do estado, você Tá, tem. mas se tem mais ou menos 100 mil Filadélfia. competidores, quantas escolas tem? Não sei Muitas. te dizer, milhares. Milhares. Só na Flórida que eu conheço, que eu sou amigo, 7, 8. Sei lá, tem... Miami acho que tem 3. Um monte. Mas é uma coisa diferente. Aqui existe esse negócio de dar escola, de competir com o nome da escola. Não tem muito isso lá, não. Sabe? Tem um centro de treinamento, eu treino com essa pessoa, mas a maioria das pessoas treina e vai competir por conta. Sim. Porque como tem campeonato todo final de semana, que são muitas federações. Então, às vezes eu não vou nessa da Acacema, eu vou semana que vem na USDA. E todas se conversam. Você não é Tem uma rivalidadezinha assim. Não, mas você pode frequentar todas. Pode, você se filia todos. Sim. Você paga a anuidade, que agora não paga mais. Agora você falou que tem o agility, tem o jumping e tem outras Tem modalidades. várias O que são classes. essas outras? Então, acho que o que A gente fora... já fez aqui isso. Então, fora o agility e o jump, o que mais chama atenção são os games. Então, você tem 4 games, mas os mais populares é o snooker e o gamble. O snooker é assim, vou tentar explicar por cima. O juiz distribui os obstáculos, tem um salto de start e um salto de final. Aí é assim, são 3 saltos de cor vermelha e os outros saltos espalhados, cada um com um valor. Então, o jogo é vermelho, um valor, vermelho, segundo vermelho, outro valor, o terceiro vermelho, outro valor, e faz a sequência final. Então, a máxima de pontos é fazer 3 vermelhos e 3 números 7, que são a gangorra ou o slalom, passarela, os que valem mais. Que tem que fazer inteiro. Inteiro. Só que o juiz vai tentar te desnucar. Ele vai botar um vermelho aqui e a passarela lá embaixo. E você não pode pegar nada entre. Então, se você for aqui, e for buscar a passarela e cair no salto, tudo bem, você continua, mas é só um ponto. Você tem que ir pro outro vermelho agora. Se você fizer vermelho, o salto e for a passarela, acabou.
Entendi. Entende? Entendi. Então, aí o juiz vai tentar te desnucar o máximo possível para esconder aqueles obstáculos. Você tem que correr, não tem uma pista. Você vai buscar os obstáculos. Você faz o seu desenho. E aí Legal, você hein? tem, e aí você tem um tempo. Legal, legal. O Gostei. gamble é assim. O gamble ele tem o opening e o closing, a parte de abertura e de fechamento. A parte de fechamento é o desafio. Então você vai ter 20 segundos na abertura. Você vai ter que correr atrás do máximo de pontos que você quiser. Passarela vale 7, fazia isso aqui. slalom vale 7, rampa vale 5, túnel vale 3, salto vale 1. 20 segundos. Vai, salta, vai lá, vai buscando os obstáculos. Aí você escuta a sineta. Acabou os seus 20 segundos. Vai pro final. E aí você tem que fazer o desafio em 15. Entende? Que é uma coisa já pré-concebida. Pré-concebido. Lá, 1, 2, 3, E 4, tem o 5, lance que 6. você pode fazer X vezes só a passarela. Exato. Pra quê? Isso para não deixar o cara fazendo salto, passarela, salto, passarela, salto, passarela, salto, passarela. Então é assim, é 2 vezes no máximo cada obstáculo. Entendi. Então você faz salto, passarela, slalom, salto, rampa. E vai pro final. E aí, só que você tem que pensar que quando a sineta do opening terminar, você tem que estar perto do final, do closing. Porque senão você vai demorar um tempo lascado para começar o closing. E se seu cachorro soltar um obstáculo no caminho, acabou. Entendi. Esse é um outro game. Tem o speed stake e o steeplechase, são provas de velocidade. Então é salto e túnel. E pau na máquina. Jumping. É um jumping sem slalom. Sem Jumping tem slalom. slalom. É, um jump sem slalom. E é pista aberta. Então o cara faz assim 4, 5, 6 obstáculos em linha reta e é pôr um desafio lá embaixo. Aí você tem que ir à distância, porque você não consegue chegar lá. A distância tem que virar o cachorro. Fazer o quê? Fazer um out, fazer um Fazer pulo? um out, fazer um túnel. De repente você tem 4, 5, 6 e um túnel de cara. Você tem que virar o cachorro para a esquerda. Entende? Então são várias as possibilidades. O biathlon é o que eles chamam do combinado. Porque as provas da Jumping Agility normal não são combinadas. Premia ele por perna. É primeiro por perna. Entende? Tem gente lá que sobe no jumping e fica para trás no agility. O cara é Grau 1, campeão americano de jumping. E o agility tá lá no grau 1. Mas é legal. Entende? Você sobe separado. Sim, Então é você bacana. compete no grau 1 no jumping, ou no agility, vai pro grau 3 lá no... Que legal. Entende? Porque lá é diferente. Lá é beginner, novice, champion e senior. São as classes. Agora, essas classes foram... Essas chama de classes ou modalidades? Enfim. São as classes. Tá. Né? Foram se aprimorando e foram surgindo conforme o Agility foi... Quando eu cheguei lá já tinha. O agility nos Tá. Estados Unidos é muito velho. É tipo dos anos 80, assim, no começo dos anos 80. Lá. É mais antigo que aqui, que começou no final dos anos 90. Não, começou no meio dos anos 90. Mas deixa eu falar uma coisa, você julga, né? Julguei o Campeonato E Nacional você de julga 2017. o que parece mais com o FCI. Eu Aí o resultado é combinado, tem que somar as duas. Não, aí que tá. A UKI foi assim. Tem 5 minutos? Sim, claro, vamos. A história da UKI, a UKI é United Kingdom International. Ela veio da Inglaterra. E ela veio recentemente, 2014, Ela veio para 2015. zoar o USDA. Exato. Porque o que acontecia? Existia um grupo, e você conhece uma dessas competidoras que vinha sempre, não vem mais, vinha sempre na América do Caribe, um grupo de competidores americanos que forçavam a AKC, porque a AKC é responsável por fazer o time do Campeonato Mundial. Tá? Só que a AKC é tudo diferente. Então, o que esses condutores pressionavam? Pressionavam a AKC para fazer pistas igual a FCI. Com out. Pelo menos uma classe, É. para essas pessoas se prepararem. Aí a AKC criou o Premier, que era para ser uma pista FCI. Pergunta para mim se era. Nunca foi, porque o juiz da AKC não faz pista da FCI. Não sabe fazer. Não sabe. E aí continuava pressionando, Mas ele pressionando. podia olhar lá, né? Mas sabe como é que é? O cara tá ali no mundinho dele, ali, ele não faz. Aí o que aconteceu? Aí houve um movimento, eu não sei quando começou, de um cara na Inglaterra, amigo dos americanos, de trazer uma nova federação para os Estados Unidos para equiparar com os europeus, fazer pista com os europeus. E aí eles trouxeram uma coisa chamada UKI. Só que qual foi a jogada dos caras? Eles pensaram assim, se a gente trouxer a altura e tudo da FCI, os caras não vão competir. Então a gente vai ter que achar um meio a meio. Então a gente vai trazer as pistas, por exemplo, o biathlon é o jumping agility combinado da FCI. Só que a gente também vai ter gamble, a gente também vai ter E snooker. vai ter mais altura. E vai ter as alturas da FCI. Do AKC. Do AKC. Para o pessoal vir. Só que o pessoal do AKC, que faz as pistas abertas, não veio. Quem veio? O pessoal da USDA. Porque a USDA tem pistas mais complexas. Não é uma FCI, mas é mais complexa do que a AKC. Quase quebrou a USDA. Ah, quebrou porque tirou os caras. Porque tirou os caras de lá. A USDA fazia o Sinosport para 1.400 duplas. Lá no Arizona, em Scottsdale. Eu fui para lá.
O último que teve aí tinha 600. Só. E o US Open, 1.000, 1.100. E quantas provas você já jogou lá? Ixi, bastante. Foi difícil virar árbitro? Então, aí eu virei árbitro na UCAI. Por quê? Porque eles começaram a precisar de juiz com experiência na FCI. Ah, Sabe quem virou também juiz lá no começo? Quem tava lá não tá mais lá? O Alex. O Chico Nick lá. Ele também virou árbitro lá e depois foi embora. Depois ele saiu. Tava na Inglaterra. Mas ele chegou a jogar umas provas lá porque os caras tinham experiência na FCI. Aí todo mundo virou juiz lá. Aí eu apliquei. Deve ser bem difícil virar um árbitro lá. Então, Nas outras, na né? AKC é dificílimo, porque você tem que ser filiado a um clube de beleza, de conformação, tem que ter experiência para você. Aí você tem que jogar as provas de iniciante e subir. Na UCAI, tem experiência na FCI? Manda uns percursos aí. Você mandava os caras, pode começar no mês que vem. Porque os caras precisam de juiz. Então vamos pra lá. Entende? E aí você jogava. E você é pago lá. O juiz é pago lá. Paga quanto que é a diária? Então, eu vou falar isso, você vai ficar muito bravo comigo. Não vou não. Então. A gente já recebeu lá na Europa, a gente paga também aqui. Então. Também já recebemos no Brasil. Existe assim. É raro, mas já recebemos. Existe um mínimo e aí você é pago por entrada em pista. Então, por exemplo, $1,50 por entrada em pista. Mas você fala só $1,50? Não, você joga 200 cachorros? São 600 reais por dia. cachorro. Mas você joga 600? Às vezes você joga 400, num campeonato nacional você joga. Uma pista só? Campeonato nacional não, campeonato nacional são 4 pistas, 3 pistas. Mas Aí são 4 juízes. Sim, mas você vai revezando, né? Você quer saber como é que funciona pro pessoal que tá assistindo aí surtar? Não tem o pessoal que reconhece uma pista e fica nervoso? Sim. Então lá é assim, US Open, 4 pistas, certo? Aí tem o juiz A na pista 1, juiz B na pista 2, juiz 3, juiz 4. Em ponto, 8h30 da manhã, abre o reconhecimento. É dividido em grupos. Grupo A, quantidade 4 de- grupos. 4 grupos para os competidores. Grupo A, pista Pista 1, B, C e D. Aí, O meu vive no silencioso. Aí ele resolveu. E tá no abrir a silencioso. busca. acho que foi a Síria. aí Abriu a que eu vi. busca. Você falou alguma palavra-chave. Pode ser. Aí, abre o reconhecimento. 7 minutos. Tá todo mundo reconhecendo ao mesmo tempo. Certo? Acabou o reconhecimento. 5 minutos. Troca. O grupo A vai para a pista 2, o B vai para 3, o 4 vai para a quarta pista e o grupo 4, Reconhece as 4 pistas? De uma 4 vez? pistas de uma vez. Puta E aí, durante o dia, só compete. Então, você vai correr de manhã, provavelmente, Ah, na mas você pista fica 1. bastante tempo vendo também. né? Fica, porque são um monte de... Você senta lá, fica assistindo. Você 200 fica caras. bastante tempo vendo também. Exato. né? Sim, mas. Só que aí, por exemplo, a pista B, que foi a última que você reconheceu, você vai correr às 4 da tarde. Então, mano. Só que os caras estão competindo o dia inteiro. O dia inteiro, porque E tem prêmio em dinheiro? tem na USDA, tem na prova de velocidade, é a única que eles estavam pagando. O resto é só medalha, ribbon, troféu, eles dão umas canecas. Tá, e só para finalizar, como que esses 3 são selecionados para ir para o Mundial da FCI? Então aí é muito pessoal, porque se você quer ir para a FCI, para o Mundial da FCI, que na verdade existem 2 mundiais, né? Tem o WO, tem Sim. o AWC. Tem muita gente que, porque o AWO é também filiado ao UKI. Então tem muita gente que vai para o WO para a FCI. Depende muito de você. Porque se você quer se preparar para ir para um campeonato da FCI, você tem que treinar como FCI. Então, mas o pessoal se junta, compete nesse nível. Nos clubes, você fala para o seu instrutor, fala, eu quero Mas fazer, não vai ter uma competição. fazer a seletiva. Mas se tiver 100 caras indo para o Mundial da FCI, só pode ir 9. Faz seletiva. Ah, tá. Tem uma seletiva. E aí eles trazem juiz de fora. Aí a AKC, que faz uma pista aberta o ano inteiro, monta esse evento, traz um juiz europeu. O Nicola jogou seletiva lá. O Nicola jogou, o Renan foi jogar seletiva lá. Aí ele faz um evento, traz juiz da FCI e faz aquele evento e qualifica. Só que qualifica entre aspas, porque ele dá uma vaga pro campeão e chama os outros 3. Entende? O técnico chama. Entendi. Ah, Quero tem esse. um coach. Quero esse. O cara que ficou olhando a competição. Exatamente. Aí eles dão tipo uma vaga pro campeão do mid, uma vaga pro campeão do standard, uma vaga pro campeão do mid. Mas se você for bem pra caramba, o técnico vai te escolher. Chama, Lógico. chama. Uhum. Sempre tem aquela desculpa, chamou porque conhece, chamou porque não sei o que lá. Mas como nos Estados Unidos é muito grande, tem pessoa de muito lugar, não dá para fazer, é menos isso. É diferente aqui, o agility no Brasil, ele é menor, então todo mundo se conhece, os caras treinam com você, então você é o técnico. Às vezes você sabe que o cara lá do seu clube é o melhor, mas você chama o cara e fala, tá vendo, chamou só porque treina com ele, entende? Por isso que aqui no Brasil só vai a seletiva. Então, mas acontece, mas é muito raro, porque tem muita gente. E muitas vezes é visível. É visível. Você olha pro cara e fala, esse cara tem que ir. Uhum. Entende? Legal.
Bom, vamos falar do livro? 12 Dos livros. 12 Quantos livros. livros são? São 2 e o terceiro tá para sair, Vamos mostrar aqui. daqui a alguns meses. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos lá, lançou o primeiro há quanto tempo? Lançou em janeiro. Tá. Lendas Caninas. Lendas Caninas, esse é o primeiro que Janeiro saiu em agora, janeiro de 22. 2022. Tá, e o E aí, segundo? 6 meses depois, dia 7 meses depois, dia 23 de junho, eu lancei o volume 2. Tá. E aí tem um terceiro que tá para lançar. Tem o volume 3 que vai fechar a saga, que vai sair no começo do ano que vem. Mas eles são independentes? Eu Não. posso ler o dois? Não, Não, tem que ser na isso ordem. é uma história continuada. Tá bom. Uma história Então, continuada. necessariamente tem que ser na ordem. Me conta um pouquinho do livro. Onde você teve a ideia, como surgiu, Então, como você escreveu. isso aí foi uma história assim. Eu jamais me imaginei. Teve uma brincadeira que eu fiz quando eu fechei a competição, que eu falei, eu vou escrever um livro da competição um dia e tal. Mas passou isso, eu nunca segui em frente. E eu nunca pensei que eu fosse escrever um livro, ainda mais uma saga assim. Em 2018, a Flecha morreu, que é essa cachorra da capa do primeiro livro, Uhum. que foi a minha primeira cachorra. Ela nasceu em 2004, morreu em 2018. Foi a minha primeira cachorra competitiva, assim, e eu tinha um amor por essa cachorra, que era uma coisa assim... Eu fiquei de cama. Fiquei 3 dias de cama. Né? E aí uma amiga, que a mãe é terapeuta, foi em casa e me deu um exercício. Ela falou assim, eu quero que você escreva umas histórias de memórias que você tinha dela quando você ia competir. Não, assim, histórias. Aí eu fiz. No computador, falava, o dia que eu fui competir na Decathlon, o dia que eu fui competir no Campeonato Brasileiro, o dia do Américas Caribe, lá no Pet Memorial, que teve em São Bernardo, lá em 2009, que eu entrei também com ela. Isso me ajudou muito, mas ficou guardado. Passou 2019, 2020, eu fui ver um cliente, normal, vida normal, e eu descobri que essa cliente era uma escritora. E eu conversei com ela e falei assim, eu escrevi umas histórias aí da época que a minha cachorra estava viva e tal. Ela falou, deixa eu dar uma olhada. Tá bom. E eu mandei para ela, e ela, 2 dias depois, me ligou e falou, isso é um livro, isso é espetacular, isso é uma história que eu quero saber mais. Você, essa cachorra viajando, competindo, nesses lugares. E aí eu falei, mas sério? Ela falou assim, não, você tem que escrever a história pessoal e de quando você conheceu, porque eram só histórias do final de semana de competição. E aí eu escrevi um primeiro... Aí eu escrevi um primeiro rascunho que era biográfico, que era a história, a minha história, desde a primeira competição, tudo, era biográfico. E mandei para ela. Ela falou, tá muito bom, só tem um problema. Onde você vai vender esse livro? Porque o livro, naquele momento, ele contava história minha no Brasil. Certo? Porque era minha história com ela no Brasil. Falou assim, se você for vender isso aqui nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em qualquer outro lugar, o cara vai assim, foi para Cotia, aí foi para Descalvado, sabe? Lembra? Descalvado, lugar que a gente ia. Aí ela me deu uma ideia, ela falou assim, reescreve todo, mas cria uma parte ficcional. Pega essas competições, traz para os Estados Unidos, em lugares que você competiu nos Estados Unidos, são muito mais famosos. Baseado no brasileiro. Baseado no que você fez, mas traz para aqui e cria uma história pessoal que pode ser baseada, e é baseado na minha vida, mas de um personagem fictício. Então, o personagem dessa história, por exemplo, ele mudou para os Estados Unidos criança e conheceu o agility lá com uma cachorra chamada Flecha e começou a competir. Então, a gente criou essa parte fictícia do pessoal. Mas é Flecha mesmo ou tem um nome em inglês? Não, em português é Flecha. Tenta pedir para o americano falar Flecha. Não sai. No inglês é Aaron. Chama Aaron, né, na versão em inglês. E aí escrevi esse livro. Praticamente era o mesmo livro. Se você ler a estrutura do livro, é competição, vida pessoal. Competição, vida pessoal. Se passando lá, nesse ambiente fictício. Mandei para ela. Falou, isso aí é ouro. Falou, this is gold. Falou, é espetacular. Não tem um livro desse. Você fez uma história tem um pouquinho de romance, tem um pouquinho de ação, tem você treinando um cachorro, viajando nos lugares. Aí tem história viajando para Atlanta, para Miami, para Arizona. Não, os lugares eram verdades. Os lugares verdades. Sim. Porém, os acontecimentos da história do Brasil. Que era acontecendo no Brasil, eu levei para os Estados Unidos. E publiquei. E eu falei para ela, publica aí. Se vender 50 cópias, tá bom. Botei no Amazon. Vendeu 7 mil. Ótimo. E aí, quando começou a vender, chegou perto de 4.500 cópias vendidas, ela falou, pode escrever o segundo agora. Continua essa história. Eu escrevi o segundo, publiquei em junho, vendeu até agora quase 3.500. E aí estou escrevendo o terceiro é do Brown. O Brown foi o cachorro que veio depois. Os 2 primeiros, é assim, o primeiro livro é o começo, nas primeiras competições, o meu grande rival nas competições. O segundo, eu já fico independente, crio a minha escola de agility, começa a ter os alunos,
e o terceiro já é com o Brown, com a escola já levando os alunos, e aí a gente vai dar uns... Eu poderia escrever 4, 5, 6, 7, mas ela falou para mim, ela falou, fecha, porque fica repetitivo. É tipo uma série de TV que tem muita temporada, ela falou assim, 3 tá bom. Então o Muito terceiro legal. vai ter uma E você fechou. tem objetivo de vendas? Nunca tive. Eu escrevi para mim e vendeu muito, inesperadamente. Nunca esperei. Espero que venda 5 mil. Nunca Mas tive. você acha que um dia pode vender 100 mil? Não sei. falta muito. Você fez muita propaganda? Não, né? A gente faz. Faz alguma coisa. No segundo livro a gente fez um evento de autógrafos, que eu não fiz no primeiro. Primeiro eu fiz e publiquei. Cara, esgotou, não tinha livro. Eu Então. levei uma caixa com livro, fila que ficou, Então, fiz no hospital. o cara vendeu 7 Não, sem fazer muito esforço. Você Não. ganhou grana com isso? Ganha. Ganha se vender, ganha. Tudo se vender, ganha. Vender, ganha. Então, ele vendeu 7 mil sem fazer muito esforço. É. Colocando essa aí. Assim, no segundo, quando a gente fez o evento, eu tinha 2 caixas com 100. Falei, vou levar o livro para casa. Esgotou em 45 minutos. Assim, se assinava, tinha uma pessoa me ajudando, trazia, ó, o nome dessa pessoa é tal. Ah, obrigado, vá. O nome dessa pessoa é tal. Vá. Próximo. Assinava, não dava conta. Muito legal. E aí tem em português, Tem português, tem inglês. inglês. Quando eu escrevi em inglês. Agora eu escrevo em inglês e quando eu termino que fecha, tá? Fechou, porque às vezes vai, volta, que fecha, eu volto e escrevo em português. Uhum. E em português está disponível no Brasil, na Amazon Brasil, e no mundo na Amazon.com em inglês. Então foi vendido Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda, Austrália, Itália, acho que vendeu algumas cópias também. Dessas 7 mil cópias, a maioria... Estados Unidos. Estados Unidos. Brasil, em português, Estados, teve menos... Estados Unidos 80%, Brasil 10% e o resto 10% do redor do mundo. Legal. Tô muito curioso, eu vou dar uma lida. Obrigado pelo presente, né, que você deu pra gente. Esse é de vocês. Vamos ler e vamos divulgar. Pô, Vamos divulgar. muito obrigado. Quem sabe daqui 3 meses você manda uma mensagem e fala assim, nossa, Gustavo, bombou no Brasil agora. Vendi mais Tudo- 7. mais 7 mil. Mais 7 mil. Obrigado. Depois do podcast vendeu mais 7. Não, mais 7 mil. 7 mil. Não é 7 mil. Muito bom. Bom, acho que a gente precisa ir fechando, né? Pelo tempo. Tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido e que a gente acabou não fazendo? Não sei, puxa, falou tanta coisa, né, cara? Foi bastante, né? É legal que Mas você... tem alguma Mas eu vou dizer uma coisa. Não Manda. pergunta, eu vou dizer uma coisa. Manda. Por mais que a gente falou tudo isso do Agility nos Estados Unidos, eu sinto muita falta do Agility no Brasil. Eu, esse final de semana, estive lá na Dog World, num domingo, muito rapidamente, porque eu não tinha tempo, eu tinha parente. Imagina parente para visitar, tudo. Eu dei uma passada lá e me senti, assim, quase emocionado de estar lá. Eu sinto muita falta. O Agility no Brasil era, por mais que tinha aquelas briguinhas, aqueles... Isso melhorou. então, por mais que tinha... Putz, tem umas histórias, cara. A gente não tem mais tempo, mas uma próxima oportunidade. Eu sinto muita falta, porque era é tipo o futebolzinho da galera. Os Estados Unidos por um lado, ser profissional é melhor, mas é mais frio, sabe? O Agility aqui, eu sinto muito falta daquela turma, da barraca, Sim. dos alunos, sabe, de ficar bravo com o pessoal da secretaria. Eu sinto muita falta disso. Não tem jeito, né? Os Estados Unidos, sem dúvida, tem uma estrutura muito maior, mas É. a gente faz tudo com muito mais calor, emoção. O Agility né? aqui é muito família. Uhum. E lá é muito Individual. Não, mas você tem uma história legal? Conta aí, pô. Vamos lá, qual que é a história que você queria contar aqui? Ah, sei lá, tem... Vou contar uma história assim que talvez... Quando a gente tava aqui na época, eu vou falar do Samir e do Zezinho, tá bom? Vou falar. Eu vou falar com muito carinho, porque depois aconteceu uma coisa nos Estados Unidos com o Samir e com o Zezinho comigo. Uhum. Quando eu tava nessa época, 2007, 2008, 2009, que a gente tava na competição, o Samir e o Zezinho eram super vilões. A gente tinha que vencer o Samir e o Zezinho de qualquer maneira. Teve uma vez que eu fui no CTA com o Brown, eu ganhei o grau 3 com o Samir em segundo. Cara, foi muito legal. Era como ganhar do Corinthians lá no estádio do Corinthians, sabe? Mas sempre teve essa rivalidade. Passou o tempo. O Samir foi para os Estados Unidos e dormiu na minha casa. A gente foi para os parques juntos. Uma tremenda de uma amizade, que era uma rivalidade. Você vê, às vezes, uma rivalidade que às vezes a gente, sabe... É rivalidade, não é inimizade. Exato. E depois disso, ele foi para os Estados Unidos, ficou em casa, a gente foi para os parques da Disney, muito legal. O Zezinho, no US Open 2017, tava jogando. E aí tô lá, primeira pista do dia, acho que é quinta-feira, são 4 dias.
não lembro, acho que foi quinta-feira, eu preparei meu primeiro percurso, né? Aquela arena gigante, um monte de gente, cachorro, gente tudo é lado. Falei, pode liberar para reconhecimento. Encostei e fiquei lá olhando. Aí eu olho assim, olha, vejo o Zezinho. Zezinho? Aqui. Falei, será que é o Zezinho? Eu tava barbudo. Falei, será que é o Zezinho? Eu olhei de novo. Aí vi a Marcela. Falei, o que esses caras estão fazendo aqui competindo no West Open? Aí fiquei na minha. Falei, vou ficar aqui, né? Sei lá, talvez eles nem me viram. O juiz da prova nem me viram. Acabou o reconhecimento, eles vieram direto falar comigo. Pô, Marco, que legal você aqui jogando uma prova dessa aqui. Sabe, que legal, que bacana. Então, aquela rivalidade que a gente tinha, eu acho que é até legal hoje, sem. Eu tenho certeza que fui lá, falei com os amigos, não vi o Zezinho lá, não sei se ele tá competindo. Ele foi no sábado, porque domingo a Marcela estava indo para a Europa para o Mundial. Então, certeza que se a gente se visse lá, a gente teria se cumprimentado numa boa. Então, é muito legal isso. Isso é que me faz falta, que eu sinto falta. Que mesmo essas rivalidades eram legais. Era muito legal. Mas se a rivalidade for feita com respeito, ela acaba puxando um ou outro para competir mais e treinar mais e ser melhor. Eu acho isso ótimo. É muito legal, muito legal. Muito bom. Bom, para finalizar, sempre que eu falo com treinadores, veterinários, eu peço sempre para o convidado deixar duas mensagens, tá? Uma é para os donos de cachorro. Ixi, eu vi isso, não me preparei. E outra mensagem é para os profissionais da área, né? Então, imagina que você vai mandar uma mensagem agora que vai chegar a todos os donos de cachorro do mundo. Que mensagem seria essa? Putz, eu não me preparei para essa pergunta. Mas não é para ser preparado mesmo. Para todos os donos? Assim, Eu acho que, assim, ame o seu cão, esteja com ele, mas entenda que ele não é um humano. É legal você entender, você tratar ele como um membro da sua família, mas não é porque ele é um membro da sua família que ele precisa ser um filho. Talvez se você o tratar como um cachorro da forma correta, ele vai ser muito mais feliz do que se ele for tratado como um filho, né? Se eu perguntar, você tem um cachorro para você tem um cachorro para fazer com que ele se sinta bem, para que ele tenha um bem-estar? Então, talvez isso. Tente pensar na humanização. Você não precisa ir tão longe para fazer o seu cachorro se sentir feliz, sabe? Talvez isso. Legal, beleza. E para os treinadores, para os profissionais? Estudem, vão para a escola, se reciclem, como tudo na vida. Como eu falei, eu sou clínico, então tem sempre coisa nova saindo, técnica nova. Não tem problema se um cara mais novo que você aparecer com menos estudo que você aparecer com uma coisa nova. Olhe, de repente uma coisa nova que funcione, se recicle, só isso. Legal, muito bom. Bom, Dan, mais alguma consideração? Não, só agradecer. Não, obrigado, ó, sem palavras, obrigado, muito feliz. O Marco falou pra mim, pô, tô vendo os podcasts de você, me chama. Falei, bom, o dia que você vier pro Brasil... Me chama, pô, vai lá, muita história pra Então contar tá dos aí. Estados Unidos. Valeu. Muito legal, obrigado. De bola. Obrigado por ter Valeu, vindo. Dan. Valeu, Obrigado. foi ótimo. Muito Valeu, bom, passou obrigado super mesmo. rápido. Nós. É isso aí, pessoal. Então, finalizamos aqui o 11º episódio. Muito obrigado. E não se esqueçam de curtir, de compartilhar e passar por o maior número de pessoas possível aí para a gente chegar com donos mais felizes, com cães mais educados. Valeu, até mais. Nós. Boa, Dan. Valeu.